Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, voltamos à rubrica Versão do Realizador, desta vez com O Abismo, a extravagância de ficção científica que demonstrou pela primeira vez o gosto de James Cameron pelas profundezas do oceano. O Abismo estreou em 1989 e, apesar das críticas favoráveis, foi apenas um êxito modesto nas bilheteiras. Quer dizer, modesto, pelo menos pelo padrão de James Cameron. Privado no lançamento original de 30 minutos da sua duração, incluindo um final estendido que dá outra cor temática ao filme, O Abismo voltou aos cinemas em 1993 numa versão especial que repôs a visão integral do seu autor. Para falar comigo destas duas versões, tenho um convidado que dispensa apresentações, pelo menos para os ouvintes e espectadores habituais deste estaminé. Tomás Agostinho é um dos co-apresentadores, comigo e com o José Carlos Maltês, do podcast Universos Paralelos e um fã, confesso, de ficção científica. Bem-vindo, Tomás. Olá, António. Olá a quem nos esteja a ver e ouvir. Aqui num registro diferente. Até parece estranho estarmos a gravar os dois e parece que o José é um fantasma. Está presente, não estando presente, não é? Mas sabes que eu convidei-te precisamente por causa disto, porque eu apercebi-me, nós gravamos todos os meses, e apercebi-me que ao longo dos 10 anos que o segundo take já vai fazer em outubro, ainda faltam uns meses, mas o segundo take já faz 10 anos. Vai ser uma festarola. Ao longo deste tempo só tinhas vindo uma ou duas vezes ao segundo take. É verdade, por acaso é uma pena, sim, porque efetivamente é um podcast que eu ouço com muito agrado. Efetivamente é um ótimo trabalho que é paralelo e de certa forma complementar ao trabalho dos universos paralelos. Não é? Exatamente, é paralelo aos universos paralelos. Exatamente. O que faz que seja só um universo regular. Sim, eu não menti quando disse que eras um fã de ficção científica. Absoluto fã de ficção científica e absoluto fã deste filme. Portanto, pronto, este filme não é a mesma exceção. Aliás, eu digo já aqui, eu acho que já disse, porque nós já falámos sobre James Cameron, sou um fã, confesso, de James Cameron. Uhum. Parece que cada dia que passa sou mais. Portanto, na preparação para este episódio, e foi uma preparação mais curta que para um episódio, por exemplo, normal nos universos paralelos, já vi coisas Exatamente. Já vi coisas suficientes para me tornar ainda mais fã de James Cameron. De facto, o que ele consegue fazer, o que ele conseguiu fazer é extraordinário. Sim. Não só neste filme, ou seja, no geral, o seu contributo para o cinema. Mas já lá iremos. Estas questões dos universos paralelos. Mas trazemos para aqui. Eu não quero transformar este episódio num episódio à imagem de universos paralelos, mas ainda assim vou roubar aqui uma pergunta inicial, que era, tu já disseste aqui, és fã deste filme, mas qual era a tua relação prévia? Conhecias já as duas versões? Já tinhas visto primeiro a original e depois a Special Edition? Como é que foi a tua relação? Já tentares muito pelo filme, só para estabelecer aqui... Já conhecia as duas versões, mas curiosamente só as vi recentemente. A primeira vez que eu vi este filme foi em 2020, lembro perfeitamente, foi durante a pandemia. Já não lembro porque é que fui ver este filme, mas lembro-me e fui ao Letterboxd na preparação para o fui confirmar e foi no dia 25 de abril de 2020 que vi este filme pela primeira vez. E vi a edição especial. Sim, exato. Eu acabei de entrar na pandemia, não é? Há um mês. Sim, exatamente. Portanto, na altura andava a ver muitos filmes e este deve ter sido um daqueles que eu tinha provavelmente na minha watchlist e decidi, olha, não é tarde nem é cedo, é já. E de facto, vi a Special Edition. Foi a primeira versão que eu vi. Lembro perfeitamente porque efetivamente há várias diferenças, mas aquela que fica assim na memória é o final, não é? Ou aquele acrescento que é dado ao final, ou aquele contexto que é dado ao final. Mas depois, tu sabias que era uma das diferenças quando viste? Já agora fico curioso, porque começaste ao contrário, não é? Não sabia. Aliás, quando eu vi, francamente nem sabia que havia duas versões. Obviamente devia saber, porque estava lá escrito Special Edition no fecheiro, mas efetivamente não lhe liguei muito, ou seja, ou dito de outra forma. Achei que pudesse ser um pequeno ajuste, não é? Ou seja, como nós sabemos, há muitos Director's Cuts, há muitos Special Editions e Extended Editions e por aí em diante, que acrescentam muito pouco ao filme. Que às vezes até são, por exemplo, apenas uma recoloração, uma remasterização do som, ou da imagem, ou de cor, ou um plano a mais, um plano a menos, ou uma cena até a mais, uma cena a menos, mas são pouca coisa. E portanto eu vi o filme e não pensei mais no assunto. Depois, uns tempos depois, andava a ler umas coisas na internet e fui parar a um fórum qualquer do Reddit em que percebi que de facto havia duas versões. E não só havia duas versões, como a versão da Theatrical Edition, aquilo foi a Theatrical Release em 89, tinha menos de 30 minutos. E eu pensei, bom,
30 minutos não é coisa de sumenos, não é? Estamos a falar de um filme de 2 horas e 20 para um filme de 2 horas e 50. Então vi na altura a Theatrical Edition, com alguns sentimentos misturados, digamos assim, mas podemos depois falar deles. E agora, e não voltei a ver os filmes. Portanto, isto também foi tudo logo em 2020, foi tudo na pandemia. Não houve muita diferença entre eu ver a Special Edition e ver a Theatrical. E agora, seguindo o teu convite, que já agora agradeço profundamente o teu convite, não só porque posso estar aqui no segundo take a falar contigo sobre cinema, mas porque posso estar aqui a falar sobre o The Abyss, que eu acho que é um filme que é relativamente pouco falado. Sim. Ou seja, é um filme conhecido, mas não é falado o suficiente, parece-me. Também acho, concordo. E eu acho que, portanto, espero que esta conversa possa contribuir positivamente e de forma produtiva e fértil para a discussão em torno do The Abyss ou o Abismo. E, portanto, quando tu me convidaste para vir falar aqui contigo sobre o filme e sobre a diferença entre estas duas edições, na tua rubrica Director's Cut, então eu voltei a ver as duas edições e ainda vi mais uma série de material extra que eu nunca tinha visto. Entrevistas com o James Cameron, behind the scenes, e que sem dúvida que acrescentam. Ou seja, é quase como se eu tivesse visto 3 versões do filme. O filme Theatrical Release, a Special Edition, e depois os extras todos contribuem para dar contexto ao filme, tal como aqueles 30 minutos também acrescentam ao filme, portanto, que saiu em cinemas, à Theatrical Release. O saber como é que tudo o que aconteceu, as peripécias, porque podemos mesmo chamar peripécias, ao que aconteceu na rodagem daquele filme, o que teve de ser feito, não é? O facto do filme ter de ser rodado amplamente debaixo da água, o primeiro filme a ser rodado muitíssimo debaixo da água, com tecnologia avançadíssima para a altura. E há muitas histórias que eu acho que vamos poder partilhar, as histórias todas em relação à produção desse filme. Não todas, até porque nós não sabemos todas, mas algumas pelo menos. E efetivamente isso acrescenta ainda mais e aumentou o meu fascínio pelo filme, vou ser sincero. Olha, eu corro o risco, e eu acho que já me tenho repetido aqui várias vezes, corro o risco de ser um daqueles velhos do Restelo que digo que antigamente é que era bom, mas isto é de certa forma Sim, se um calhar. último suspiro também de uma certa forma de fazer cinema em Hollywood, porque eu acho que ele até acaba por ser um filme sintomático, porque ele é também o filme que dá o pontapé de saída para o avanço dos efeitos especiais digitais. Tanto é que há um efeito especial muito particular neste filme, que foi o que deu a confiança a Cameron para fazer o Terminator 2, nomeadamente aquele efeito da água, que depois de certa forma é o efeito que está na origem do T-1000, para quem conhece o Exterminador Implacável 2, sabe De certa exatamente, forma polimórfico, não é? exatamente do que é que estou a falar. E portanto, o James Cameron acabaria por ser também pioneiro, e isto depois a par do Jurassic Park, obviamente, naquilo que era a utilização de tecnologia digital de ponta, mas aqui acaba por demonstrar também, aliás, e obviamente que se continuarmos a conversa chegamos ao Avatar, não é? Em que estamos a falar de um universo quase inteiramente digital, não é? Sim. Ou não é inteiramente, mas é quase. Se bem que as técnicas dele continuam a ser muito de filmar a ação a acontecer. Aqui a diferença é que não havia toda essa panóplia digital e ele teve que fazer filmagens em condições em que simula uma estação, digamos assim, de exploração petrolífera no fundo do oceano, que é Sim. Que curiosamente extraordinário. também Extraordinário. não era suposto ser uma plataforma de exploração petrolífera. Não sei se sabes essa No história. conceito original, não. No conceito Conta. original não era suposto, não. E então o que é que era? Já agora? Era suposto Só ser uma curiosidade. estação de exploração científica. Ok. Mas, portanto, aqui já entrando um bocadinho, se calhar avançando um bocadinho a conversa mais do que o necessário, não é? Mas o James Cameron descreveu a história, tinha uma story, e que ele tinha escrito já há muitos anos, já no final dos anos 70, se não estou em erro, e ele depois até perdeu a história e só se lembrava da ideia. Então o argumento de Abyss foi escrito a partir de uma história que o James Cameron tinha escrito há muitos anos e da qual ele não tinha acesso já à história escrita, só tinha acesso à ideia que ele se lembrava vagamente de como é que aquilo era e de onde é que ia e onde é que acabava. Mas ele diz que na ideia original era uma estação de exploração científica, porque interessava mais essa parte da ciência. Mas depois ele, como ele viu que o mundo estava a caminhar para um lado muito negro,
Então ele acrescentou todo o conflito armado, a questão da Uhum. exploração petrolífera, ou seja, adicionou uma camada política e social que não estava existente na história original. E ecológica, de certa E forma, também, ecológica, sim. se bem que um bocadinho mais mitigada do que as outras, e tudo isto mitigado na versão lançada originalmente nos cinemas. Sim, sem Sim. dúvida, sim. Certo. Mas então, tu estavas a falar que realmente há aí diferentes tipos de Director's Cuts. Eu gostava de perguntar qual é a tua opinião, se bem que isto é uma pergunta difícil, porque os Director's Cuts genericamente podem ser muita coisa diferente. Um, eu costumo contar que eu apercebi-me pela primeira vez do que era um Director's Cut, penso eu, com a reedição do Blade Runner, quando Olha, em 90, em estamos qualquer iguais. coisa, pronto. Eu era um fã do Blade Runner e eu lembro-me que eu andava no secundário, portanto foi ali algures nos anos 90, no princípio dos anos 90, que se começou a falar e depois a Warner Brothers acabou por editar efetivamente aquele que era o Director's Cut do Blade Runner. Pronto, e depois a partir daí é engraçado porque foi com o fenómeno dos DVDs, nomeadamente aquele fenómeno que atraiu todos os cinéfilos em que os DVDs passaram a trazer documentários, extras, e nomeadamente a possibilidade de ver versões distintas daquilo que nós conhecíamos, com os Director's Cut, até que chegou a um ponto em que, como tu disseste bem, muitas vezes o Director's Cut não era mais do que uma manobra comercial só para vender um DVD dizendo que aqui poderás ver tudo aquilo que não viste no cinema. Exatamente. Quando às vezes o que se estava a vender até era o unrated cut, não é? Que era o filme antes dos cortes que são feitos por causa da classificação etária nos Estados Unidos. Agora, o James Cameron tinha por hábito não fazer propriamente Director's Cuts, mas Special Editions ou Special Cuts dos filmes dele. Por exemplo, o Aliens é também um caso famoso do James Cameron, em que há duas versões distintas. Só que eu acho piada porque chegou a um ponto em que o Director's Cut era quase como um ponto de orgulho de um realizador que dizia que tinha sido injustiçado, que lhe tinham mitigado a sua visão. E, na verdade, o James Cameron nunca teve essa postura. O James Cameron sempre teve a postura de, olha, se vocês quiserem ver um bocadinho mais do filme, tem aqui uma Special Edition. Que ele já tinha feito isso com o Aliens e Sim. realmente depois fez isto com o Abismo. Mas qual é o teu feeling em relação a Director's Cuts? Tu procuras vê-los ou achas que é uma coisa que prefiro... Pronto, o filme existe, foi assim que foi lançado e não tens muito interesse nisso? Olha, isso é uma boa questão. Vou ser sincero, a maior parte das vezes não sei o que estou a ver. Isto é, a não ser que seja um filme já muito famoso e muito falado, eu provavelmente vou ver a versão que estiver disponível e depois mais tarde, se algum dia for chamar a atenção para que na verdade havia duas versões, então eu passo a conhecer que existem duas versões, ou três, ou quatro, o que seja. Por exemplo, dou-te um exemplo. Eu vi o Blade Runner em 2007, quando cá em Portugal fizeram a reposição da Final Cut. E eu durante anos, mas quando digo anos, digo mesmo anos, talvez 10 anos, era para mim o Blade Runner era aquela. Desconhecia completamente que tinha 5 cuts ou algo do género. Aliás, nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso, não é? Certo. No nosso episódio do Universo Paralelo. Ele, na verdade, não tem 5. Na box DVD e Blu-ray, eles editaram 5 porque depois acabaram por também ir buscar uma workprint que nunca foi uma versão finalizada. Exatamente, exatamente. Ou seja, quando eu digo cuts, por exemplo, eu quando digo cuts desculpa, porque todos os filmes têm workprints e as workprints exatamente, é um processo natural de fazer exatamente. ele vai ser refinado. Não é? Mas quando eu digo cuts são versões, por exemplo, eu incluo em cuts coisas como remasterizações, não é a palavra certa, mas remontagens, reedições até de outros realizadores. Por exemplo, ocorre-me agora o trabalho que o Steven Soderbergh fez durante a pandemia sobre o Indiana Jones. Não sei se tu viste. Ou seja, o tornado preto e branco. Mas não interessa, ou seja, mas isso são de certa versões forma é um cover por fãs, não é? É um cover. É mais um cover. Mas de certa forma também incluo nisso nas versões dos filmes, embora reconhecendo que quando falamos de Director's Cut o que estamos no fundo a falar é assumir que o filme tem um autor, neste caso o realizador, e é repor a visão, supostamente a visão original do autor perante o filme, não é? Tu acabaste de escrever a versão de Director's Cut que a mim realmente me interessa.
Tudo o resto é espuma. Exatamente, também esta é a que me interessa, mas embora eu reconheço quando falamos de cuts, inclui-se muitas coisas e às vezes até se inclui, e por isso é que eu dei o exemplo do Steven Soderbergh, que no fundo é colocar a preto e branco aquilo que estava a cores no Indiana Jones e os Saltadores da Arca Perdida. Aí é mais um exercício de estilo, diria eu, com um filme que nem sequer é dele, não é? Sim, aí não há uma adição ou uma subtração de planos, não é? Normalmente quando falamos de cuts, precisamente implica que haja cortes ou adições ou subtrações de planos, não é? Daí a palavra cuts. Mas há muitos realizadores que hoje em dia apresentam como cuts coisas que têm apenas uma remasterização de som ou uma remasterização ao nível da cor ou da coloração. Eu isso descarto logo à partida. E também descarto aquelas que não são feitas pelo autor. Descarto no sentido, não é que não as considero válidas, mas não me interessam. E curiosamente há algumas, portanto, versões que eu de facto conheço e vi já as várias versões e que eu acho que acrescentam. Quando eu digo aqui acrescentam, não quer dizer que a versão fique melhor. Muitas das vezes eu até prefiro a versão que saiu em cinema, digamos assim. Olha, o Aliens é um bom exemplo. Eu já vi as duas versões e prefiro a versão de cinema, digamos assim, a theatrical, e não a extended. Acho que a extended acrescenta, na verdade, estraga um bocadinho o ritmo da narrativa. Mas, eu, por acaso, se me permitir... Preferes a extended? Não. Eu prefiro também a original. Mas há uma cena que eu gostava de incluir na original, que é das Sentry Guns, daquelas sim, armas que param automaticamente. Sim, essa é boa. Mas o resto dispensava. Eu também, percebes? E portanto, eu nem sempre defendo a existência de um Director's Cut. Vamos chamar Director's Cut. Exatamente. Não quer dizer ou seja, melhor, quando eu digo Director's Cut, não estou... Vamos dizer todos os nomes possíveis e imaginários para Director's Cut. Extended Edition, Special... Pronto, para mim são tudo Director's Cut. No sentido em que, se é o revisor que decidiu proceder a alterações, então chamamos de Director's Cut, mesmo que tenha outro nome. E nem sempre é para melhor. O Aliens, por exemplo, eu prefiro a versão original. Mas, por exemplo, alguns famosos. E também é preciso dizer que nem sempre é para acrescentar. Há realizadores que retiram. Por exemplo, há a famosa edição Director's Cut do Shining, em que o Kubrick tirou. Na versão para a Europa. Exatamente. Isso é um ótimo exemplo, em que aqui nem se fala tanto. Aqui, ou seja, esse é um ótimo exemplo, Tomás, mas aqui até é curioso porque é o seguinte, ele lançou uma versão num mercado e depois disse, se calhar o filme pode ser melhorado, e depois lançou outra. Ou seja, aqui não foi imposição de ninguém, foi do próprio autor. Sim, exatamente. Ou seja, é preciso dizer que nem sempre é porque os estúdios são os mauzões e não deixam o realizador fazer o que quer. Deixa-me dar outro exemplo. O Blood Simple, dos irmãos Coen, é um filme que quando anos mais tarde eles decidem editar, acho eu, não sei se foi na edição de DVD ou se foi quando foi parar ao mercado de vídeo, não tenho bem a certeza de quando é que isto aconteceu. Eles lançaram um Director's Cut, as pessoas pensavam que iam ver, vamos ver cenas que tinham sido cortadas, e não, o que eles tinham feito era, eles tinham aparado cenas. O filme tinha menos duração, era basicamente o mesmo, só que eles, realizadores mais maduros, acharam que o filme precisava de melhorias em termos de ritmo, então eles apararam cenas, o que é fascinante também. Sim, e de dizer também que já que estamos a falar das diferenças, dizer que há filmes em que, por exemplo, a versão de theatrical e a versão de Director's Cut, não só há uma diferença entre elas, como parece que há uma justificação necessária. Isto é, muitas das vezes o Director's Cut vem resolver problemas que o theatrical tinha. Há filmes que, de facto, quando saem em cinema, têm uma série de problemas e depois a Director's Cut resolve esses problemas. Também há filmes em que a versão que saiu em cinema não tinha problemas nenhuns e a versão que depois sai em Director's Cut também não tem problemas, e na verdade são duas versões diferentes e ambas acrescentam à medida de cada espectador. E já agora algumas estragam. Eu não quero estragam. Não quero estar sempre a repetir a mesma conversa, mas para mim não há exemplo melhor do que o Donnie Darko. Em que quando eu por acaso também trazia aqui o Donnie Darko, mas ainda bem que falaste. Mas sim, o Donnie Darko é um ótimo exemplo para pior. Ou seja, foi quase uma consciência para mim que, nem sempre o realizador tem razão. Quando lhe foi permitido fazer o Director's Cut, ele incorporou cenas que para mim estragaram o ritmo do filme e até o mistério do filme. Sim. Eu, por exemplo, trago-te um exemplo de um filme que quando saiu recebeu elogios da crítica e do público, e quando saiu a versão especial, a mesma coisa, que é o Apocalypse Now, não é? O Apocalypse Now correu bem. Já foram três versões. Já foram três. O Redux e o Final Cut. Sim. Exatamente, mas eu aqui, o Final Cut, estou a deixar de lado, mas sim, sem dúvida, mas estou a falar do Redux e do Theatrical, não é? E efetivamente ambos... recentemente tem havido um projeto de reclamação da versão original.
Não sei se tens estado atento, mas se Não. tu Um procurares projeto de artigos... reclamação? Sim, quero dizer que artigos recentes professam que nunca o Apocalipse Now precisou de ser mexido e que na sua versão original Exatamente. está a melhor versão. Exatamente. Sim. O meu argumento é precisamente esse. Ou seja, há certos filmes que não tinham problema nenhum e que o realizador decidiu mexer neles. Mas, às vezes, mexe neles e a coisa corre mal, e às vezes mexe neles e continua a correr bem, não é? Ou seja, aliás, a primeira vez que vi o Apocalipse foi a Redux. Talvez tenha sido a primeira vez que muitos viram o Apocalipse, terá sido a versão Redux. Sim, eu por acaso fui vê-la ao cinema, já não me lembro em que sala foi, Pois, mas porque... ela foi a minha primeira oportunidade, a primeira e única de ver o Apocalipse Now no cinema, Pois, e foi a Redux, nessa altura, porque sim. a Redux é de 2001, 2000, não consigo agora Não me precisar, mas é de lembro. 2000, 2001, Não é me algures lembro. aí. É no Sim. início do século. E, portanto, terá sido a primeira vez que muita gente terá visto o Apocalipse Now. E acho que correu bem. Outro exemplo, em que aí sim é um exemplo de um filme que quando saiu tinha alguns problemas, e que, de certa forma, a Director's Cut vem resolver alguns problemas. Curiosamente, é um filme que a Director's Cut é assinada por uma pessoa diferente que assinou o Theatrical. Porque tem uma história complicada em torno disso, que é o Super-Homem 2. Não sei se já sabes a história do Super-Homem 2. Bem, sei bem, mas isso é uma história ainda mais complicada do que o costume, não é? Porque Essa é o particularmente... Director's Cut não chega a sê-lo, porque é uma tentativa de reconstituição em que tiveram que meter cenas que, inclusivamente, são cenas gravadas na audição de atores. Exatamente. Ou seja, o filme tinha sido retirado ao Richard Donner e foi terminado pelo Richard Lester. E depois houve Exatamente. uma tentativa de De recriar a versão recuperar do Richard Donner. Sim, Tanto sim, que até se chama sim. The Superman 2, The Richard Donner Cut. Sim. E, portanto, Mas que atenção, atenção a quem for à procura dele e quiser vê-lo. É um filme que não está terminado, é um filme incompleto com cenas que não têm a qualidade do resto do filme, porque são cenas que eu acho muito curioso. Acho que há uma cena em particular que aquilo é o que foi filmado no casting dos atores. E, portanto, sim. quem o vir vai achar estranho, é preciso ter esta informação prévia. Sim. E atenção, isto, ou seja, isto é de facto, embora eu, francamente, não preste muita atenção a este mundo das várias edições, digamos assim, das várias versões, é um mundo muito fascinante e o pouco que eu conheço é de facto interessante. Por exemplo, depois há filmes que não têm ainda uma Director's Cut, mas por exemplo que eu gostava de ver uma Director's Cut. E penso num filme, talvez aquele mais épico nesse sentido, The Lost Island of Dr. Moreau, de Richard Stanley. Que, ou seja, por ser, não é? Nunca vai existir, evidentemente. Acho que estás a sonhar, exato. Não, nunca vai existir, eu sei disso, não é? Mas não é, mas nós tivemos acesso, de certa forma, a dois filmes. O filme que saiu e o documentário. E o documentário dá-nos uma espécie de vislumbre sobre o que teria sido aquela loucura. Sim. Eu sei que isso nunca vai acontecer, por razões Não, óbvias. atenção, mas eu acho que o filme não existe completo, mas sem dúvida que tinha muito interesse ver o que... Ou Exatamente. seja, mesmo que incompleto, era ter um vislumbre do que é que poderia ter sido realmente. Sim. E depois há filmes que nunca tiveram, que não se apresentaram de forma incompleta. Por várias razões. E porque este fenómeno das várias versões também não existe só, nós estamos só a falar do cinema live action, digamos assim, mas eu vou também puxar aqui à brasa a minha sardinha do cinema de animação, e de facto, por exemplo, há filmes de cinema de animação que também se apresentaram incompletos, e de certa forma o realizador foi apresentando múltiplas versões ao longo dos anos, e existe até, porque depois o realizador morreu, e de certa forma os fãs, através de sequências pré-existentes que o realizador tinha deixado no estúdio, etc., fizeram montagens para tentar manter a visão integral do realizador no filme. Há um realizador que é o Richard Williams, para muitos um dos grandes mestres da animação, e ele tem um filme que é o Thief and the Cobbler. Recomendo a qualquer pessoa que veja esse filme. E esse filme é um filme incompleto, inacabado, e existem várias versões desse filme, e de certa forma, depois ele próprio tentou fazer várias versões à medida que ainda estava vivo. Quando ele morreu, vão-se encontrando às vezes, eu às vezes encontro novas versões de pequenas coisas que encontram algures e que acrescentam ao filme. Então esse filme é um filme que, visto, vamos supor, a versão mais consensual, é uma versão que tem estilos de animação muito distintas, porque há cenas mais finalizadas e cenas menos finalizadas. Posso dizer que já aprendi qualquer coisa hoje, não conhecia. Vale a pena, é um dos grandes, na minha opinião, mesmo reconhecendo que é um filme de certa forma inacabado,
é um dos grandes filmes da história da animação, da Tiff and the Cobbler. É absolutamente magnífico. Mas isto tudo para dizer que, às vezes, as versões, elas próprias, não existe só a theatrical e a director's cut. Existe uma míriade de possibilidades e que não podemos estar aqui só a considerar A ou B, não é? E eu digo-te uma coisa, e é conhecer todas essas histórias que me fascina, na verdade, a mim e que me leva a ter também esta rubrica que é para explorar isto, porque eu sou um fã do processo, sou um fã das histórias por trás das histórias. The Abyss is an experience like no other, writes Peter Travers of Rolling Stone magazine. It's the greatest underwater adventure ever filmed. The most consistently enthralling of the summer blockbusters, one of the best pictures of the year. It's also something even more unexpected. A love story of shattering impact. The Abyss opens August 9th at theaters everywhere. E no caso, então, só para deixar aqui claro, no caso do Abismo, a versão que saiu para cinema não foi uma versão propriamente imposta ao James Cameron. A versão foi a versão completada por ele, sendo que ele tinha efetivamente, contratualmente, a obrigação de entregar um filme com menos de 2 horas e 20. Só que eu encontrei afirmações dele à altura a dizer, mas conforme a gente foi cortando, o filme foi melhorando. E ele se calhar também estava a tentar vender o filme na altura, é facto. Sim. Porque, na verdade, aquilo que era a sua versão integral é depois aquilo que a gente vai conhecer no Special. Sim. Edition. Mas não esquecer a história dos test screenings. Foi a razão, supostamente, para qual... A principal razão para não termos aquele final, não é? O resto das cenas, não é? A diferença entre as várias cenas, isso, pronto, isso traz suas razões pessoais. Mas, supostamente, aquele final não existe por causa de test screenings e por outras razões. Não estaria completo ainda, não estaria finalizado a tempo do lançamento do filme, não é? Não, mas isso é importante o que tu estás a dizer, porque efetivamente o filme foi mostrado a grupos daqueles grupos de foco, não é? Até screenings. Exatamente, que é uma prática habitual em Hollywood, por muito que nos custe quando estamos ainda hoje. Ou seja, Sim, com certeza, é assim. A verdade é que o cinema em Hollywood é uma indústria e, portanto, a verdade é que isto acontece. E os efeitos não estavam terminados, o Cameron não estava satisfeito com aqueles efeitos da cena final e as pessoas reagiram muito mal e então em parte foi por isso que foi cortado e depois também foram limadas algumas cenas mais de caracterização de personagens. Sim. E também interessa saber, Tomás, que foi só em 92 quando eles decidiram então retomar o Special Edition, isto na sequência do sucesso do Terminator. Desculpa, do Aliens, do Aliens e do Terminator. Não, do Terminator 2, porque o Abismo aparece em 89 e depois acho que é na sequência do sucesso do Terminator 2. E na sequência da Special Edition do Aliens, que eu acho que a Special Extended Edition do Aliens é de 92. Possivelmente. E eu acho que ele percebeu que havia sucesso aí, é as duas coisas. E eu acho que ele percebeu que havia sucesso aí, então decidiu juntar o útil ao agradável e fazer uma do The Abyss. E a 20th Century Fox adiantou um grande contrato ao Cameron, onde se incluía uma maquia para terminar a Special Edition, o que significa que os efeitos digitais que nós vamos falar das ondas gigantes sobretudo filme, das ondas, não é? Esse era o grande problema. Foram terminadas só em 92, sim, antes do filme ser exibido novamente em 93. É importante também dizer que nesses mesmos test screenings o Cameron, em entrevista, aliás, eu vi uma entrevista recente que ele deu em 2023, em que falava do Abyss. E ele diz que ele acha, ou seja, ele aponta duas causas para o insucesso do filme, dessa versão com a onda, esse final estendido, em 89 ou em 88, quando estava a fazer os test screenings. A primeira razão é o facto de aquilo ainda não estar completo. Na verdade, a onda era, eu não sei o termo técnico, mas era um esboço. Ou seja, era uma espécie de CGI em esboço. Não tinha textura, não tinha cor, era quase assim uma animação cinzenta só da onda. E obviamente isso retira a imersão do filme e ele aponta isso como uma causa. E a segunda causa é o pânico, que ao colocar aqueles minutos no final, de facto, o filme muda de figura. Passa a ser um filme na iminência do apocalipse. E ele, na verdade, atribuiu isso como uma das causas, que as pessoas tinham uma espécie de entrada em estado de pânico e de uma certa histeria perante aquilo e tinham ficado muito assustadas, etc. E que também era, de certa forma, a intenção dele com o filme.
E, portanto, essas duas razões, não só o facto dos efeitos não estarem terminados, essas duas razões levou-o a remover essa cena final. E é uma cena que nós vamos falar, não é uma cena que altera o filme. Ou altera uma parte do filme, não é? Também não vamos aqui dizer que altera totalmente o filme, mas altera uma parte do filme. Então, mas Tomás, deixa-me fazer aqui uma pequena sinopse do Abismo. Força. Eu presumo que possa haver quem esteja a ver-nos ou a ouvir-nos que possa até não conhecer. E só para dar uma ideia, estamos aqui a falar de uma plataforma subaquática de exploração petrolífera, em que acontece que por perto há um submarino nuclear que se afunda, não é? Depois de um contacto com uma entidade que não se percebe imediatamente o que é. Essa equipa de trabalhadores que estão nessa plataforma, que são liderados pelo Bud Brigman, que é o Ed Harris, aqui o protagonista, eles são recrutados pelos Marines norte-americanos para ajudarem a recuperar, digamos assim, ou a fazer um resgate a esse submarino. Esta missão supostamente é para salvar vidas, mas na verdade está em volta aqui de uns segredos e há aqui uma equipa de marines que é enviada para a plataforma e que é levada lá pela Lindsay Brigman, Mary Elizabeth Mastrantonio, que é a futura ex-mulher do Bud, não é? Porque eles estão em processo de divórcio. A liderar esta equipa de marines está o instável Tenente Coffrey, que é o Michael Biehn, o ator fetiche do James Cameron. O que vai acontecer é que no meio destas tensões vão começar a haver aqui uns encontros imediatos do terceiro grau. Penso que esta é uma boa descrição. E uma referência assumida. Exatamente, para não estragar já o mistério. E estou muito curioso para ouvir a tua opinião sobre o Abismo, mas eu vou perguntar-te, lançando a minha e lançando aqui uma provocação, porque é o seguinte: eu adoro este filme. Adoro este filme nas duas versões, tenho opiniões sobre as duas, que nós já vamos discutir, mas eu tenho aqui uma proposta que talvez seja polémica, que é a seguinte: eu acho que este filme falhou naquilo que é o seu final nas duas versões. Porquê? Porque eu quase que acho que este filme não precisava do elemento eles chamam-lhe NITs, para não lhe chamar aliens, não é? As Terrestrial Intelligence. Non-Terrestrial Intelligence. NTI é como eles chamam? NTIs. São os NTIs. Exatamente. Non-Terrestrial Intelligence. Portanto, eu sou da opinião que aquilo que me empolga no filme é tudo, com exceção dos elementos dos extraterrestres. Ou seja, e eu sou fã do ET, eu sou fã do Encontros Imediatos do Terceiro Grau, eu até sou fã do Inteligência Artificial do Spielberg, e sim, eu sei que não são extraterrestres nesse filme, atenção, apesar da confusão de muitas pessoas. Ou seja, eu não sou avesso a finais que dão um salto de lógica e que me obrigam a suspender a minha descrença para fantasiar. Não, nada disso. Neste filme, eu adoro tudo o que não tenha a ver com os extraterrestres, mas eu posso explorar um bocadinho mais isso, se quiseres, mas eu gostava de ouvir a tua opinião sobre isso. É uma boa questão e é uma boa proposta de leitura do filme. Eu vou ser sincero, eu concordo parcialmente contigo. Isto é, dependendo da versão do filme que estamos a falar, eu concordo mais ou concordo menos. Por exemplo, se estivermos a considerar a theatrical, eu concordo contigo. De facto, os aliens, por muito que eu goste deles, a vários níveis, até ao nível do design, aliás, daqui é importante dizer que o desenho dos alienígenas é do Moebius, esse grande autor de banda desenhada, né? Talvez um dos maiores desenhadores da história da banda desenhada. Trabalhou muito com Jodorowsky, por exemplo, para desenhar o Incal, essa série de banda desenhada muito conhecida. Olha, isto é uma novidade que me estás a dar, eu não fazia ideia disso. Mas sabes que é o Moebius? Sei, mas não fazia ideia. Pronto, que era desenho dele. É estranho, porque isso é quase uma nota de rodapé, e a primeira vez que eu vi o filme, e já sabia algumas coisas sobre o filme, só descobri que era do Moebius, porque na lista de créditos, eu tenho esse hábito de ver a lista de créditos, aparecia a certa altura lá, arte conceptual, desenho alienígena, não sei o quê, Jean Moebius Giraud. E será? Fui ver, e então, tudo o que é
arte especulativa, digamos assim, ou seja, que não existia à altura, foi ele a desenhar. A nave espacial dos alienígenas, os alienígenas, Ok. tudo. Realmente É isso não tudo é dele. muito, E existe não é muita muito concept art. realçado nos making-ofs. Não, Isso. e existe muita concept art na internet dele, desenhos dele mesmo. E, portanto, e obviamente isso é fascinante e de facto estão muito bem desenhados. Do ponto de vista criativo, não é? Ou seja, mesmo eu vejo este filme em 2025 e penso, são originais. A maneira como eles estão desenhados, o conceito, a ideia, não é? É original. Já na altura e hoje em dia continua a ser original. Portanto, tem mérito. Mas eu reconheço que na Theatrical eles acrescentam muito pouco, tirando aquela função de deslumbramento, não é? De fascínio pelo oceano profundo, pelas profundezas, Pelos mistérios que os podem mistérios das encerrar, não é? profundezas. Sim. Até há depois o James Cameron tem um filme, qualquer coisa. Tem um filme com esse Qualquer título, coisa of acho the. que sim. Como é que é? Que é sobre o Titanic, é sobre o making of do Titanic. Como é? Não é Mistérios do Abismo, Mysteries Não, é of os the Abyss. Fantasmas do Abismo, acho Fantasmas, é qualquer coisa desse género. Pronto. eu. Acho que é Ghosts of the Ghost Abyss. of the acho eu. Abyss, talvez. Sim, sim. Mas pronto, e de facto eu percebo o fascínio, não é? De não sabemos o que é que se passa lá em baixo. E ele tenta dar uma resposta o que é que se passa lá em baixo. Mas do ponto de vista narrativo, estritamente narrativo, tem uma função de Deus Ex Machina e é isso. Na versão... Na Theatrical. Exatamente, concordo. Na Special Edition, eles têm um papel um bocadinho mais relevante, não é? Essa ideia de que, de certa forma, eles vão funcionar como os grandes moderadores da paz e apaziguadores da paz mundial, num conflito que já se fazia sentir, isto de lembrar que é 89, portanto, de certa forma, já no final da Guerra Fria, mas ainda na presença da mesma. E, portanto, um conflito grande entre a União Soviética e os Estados Unidos. Eles vão se apresentar como os grandes apaziguadores, os grandes defensores da paz, e por isso é que essa cena final com a onda é uma espécie de mensagem que eles deixam. Portanto, nesse sentido, o que eu quero dizer, e vamos falar mais sobre isto, estou só a aflorar, mas nesse sentido, na Special Edition reconheço que eles têm um papel narrativo, embora eu concordo contigo, à exceção da componente mais estética, não é? Do desenho dos alienígenas, da nave, ou seja, de facto, há um fascínio meu por esse elemento do desenho mais estético, visual. E, efetivamente, aquilo que me atrai mais são as tensões que existem com os humanos, digamos assim, não com os humanos com os alienígenas. Sim. E, portanto, eu nem estou contigo. Mas percebo que na Theatrical é mais um excesso do que na Special Edition, que eu aí até lhe vejo algum Sim. tem mérito. Papel, digamos assim. Deixa-me contrapor então porque é que para mim não funciona das duas formas. E quando eu estou a dizer não funciona, atenção, não é que me incomode por aí além. Em retrospectiva, quando eu reflito sobre isso, eu percebo que não sou o maior fã, por duas razões. Na versão original, que saiu para cinema, eu tenho gostava de ter uma expressão em português que traduzisse o theatrical, mas na versão de cinema original, concordo em absoluto contigo. Parece uma nota de rodapé. Aquele final parece incompleto, parece um Deus Ex Machina e parece que não cumpre nenhuma função narrativa por aí além. Concordo. Aquilo que é a versão integral do James Cameron, o problema que eu tenho com ela é que eu, quando vi o Abismo, já tinha na altura visto o 2010, o ano do Contacto. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que ele, aliás, e também já tinha visto Os Encontros Mundiais do Terceiro Grau, que já tinha aqui referenciado, e já tinha visto o ET. Ou seja, eu acho que é extremamente derivativo e até um pouco moralista. Porque é esta... Eu sei que nós, em 89, vivíamos, como tu disseste, eram os últimos dias da Guerra Fria, mas ainda estávamos nessa realidade. Aliás, quando ele fez o filme, ainda não se adivinhava o fim, não é? Porque ele terá feito em 88, certo? Ainda não se adivinhava o fim, não é? Eu estive a ver a cronologia, tu até podes fazer o argumento de que o Abismo ajudou a acabar com a Guerra Fria, porque o Abismo estreou a 9 de agosto de 89 e a 9 de novembro estava a cair o Muro de Berlim. Pois, nunca se sabe. Nunca se sabe, não é? Quando o filme estreia em Portugal em dezembro, já o Muro de Berlim tinha caído e, portanto, já estava um bocadinho desatualizado. Mas lá está, na versão que estreou em cinema também não havia muito esse elemento. Sim. Mas... Não, é chutada para canto, não é? Ou seja, sim. Na verdade, na versão que estreou em cinema, até uma pessoa questiona sempre os motivos dos alienígenas, não é? Ou seja, podemos dizer que eles são uma espécie de versão bom samaritano, não é? Eles estavam ali pacificamente no fundo do oceano
e viram um humano em apuros e foram lá e salvaram-no. Pronto, podemos fazer essa leitura. Mas o porquê de ressurgirem, não é? Ou seja, o que não fica claro é porque é que eles se mostram ao mundo. Porque havia maneiras de o salvar sem se mostrarem ao mundo, não é? Claro que depois, com a versão estendida, fica óbvio porque é que eles se mostram ao mundo, não é? Certo. E na verdade, é como eu digo, eu gosto do conceito desse mistério que está lá em baixo. Eu até gosto do conceito de que são entidades cujas suas máquinas são orgânicas, que usam e dominam a água, que é o ambiente onde estão, e nas pressões, ou seja, também fazem quase uso das profundezas e das pressões onde vivem, e portanto tudo isso eu gosto, mas em termos da execução, quando depois o resultado é ok, nós somos muito céticos em relação à humanidade, mas o ato do Bud, a ação dele, o sacrifício para salvar os colegas e a mulher, faz com que eles mudem de opinião. Não acho bastante derivativo. Agora, eu gostava de dizer uma coisa. Eu acho que entrei a pé juntos com a crítica, mas eu acho este filme extraordinário. E por várias razões. Em primeiro lugar, o James Cameron tem uma capacidade que eu acho incrível e que para mim só a perdeu nos Avatares, porque eu não sou fã dos Avatares. Porque eu acho que ele aí, se eu estou a falar que o abismo é derivativo, então os Avatares, para mim, só têm interesse tecnológico. Ok? Mas eu não estou aqui para litigar e nem para entrar em discussões sobre os Avatares, mas eu acho que o James Cameron tem uma capacidade fantástica, que é, ele escreve argumentos completamente formulaicos, mas geniais na sua forma. E o que é que eu quero dizer com isto? Aliás, há aquele podcast que é do John August e do Craig Mazin, que é o Script Notes, em que eles muitas vezes têm exercícios até de ler um argumento e explorar porque é que ele é bom, porque é que não é. E eu lembro que eles houve aqui há alguns anos, eles exploraram o argumento do Aliens e tiveram-nos a dizer de todas as formas que o argumento era extraordinário. Sim. E aqui o Abismo é um daqueles argumentos em que tudo encaixa e tudo o que é mostrado e todas as ações vão desembocar em consequências e tudo vai ter payoff. E lá está, por isso é que eu digo, eles são formulaicos, chegas ao fim do filme, isto até parece fácil, não é? Até parece fácil. Só que as coisas funcionam e são altamente satisfatórias quando isso acontece. Eu gostava de dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, a Lindsay, que é a mulher que está em processo de divórcio do Bud, que é como toda a gente o trata, quando vem para a plataforma, trata-o por Virgil. E as pessoas ficam naquela... Virgil? Porque ninguém conhece o nome, ninguém o trata pelo nome próprio, mas ela tem uma proximidade e uma intimidade com ele que o trata como Virgil. E estas pequenas coisas dão logo a caracterização de personagens de uma forma completamente económica. Por exemplo, mais à frente há uma cena em que ele tem a oportunidade de descansar e está a ressonar e ela até lhe diz... Virgil, vira-te de lado. Exatamente, Virgil, vira-te de lado. E é uma linha de diálogo que diz tudo sobre a relação daquelas personagens. Sim. Ou seja, apesar de eles estarem em conflito, são personagens que já tiveram um passado, que se conhecem. Sim. Que conhecem. Mas estavas a falar disso do nome. E, de certa forma, o poder que o revelar do nome tem, por exemplo, para nós percebermos bem o contexto do background de um personagem ou a dinâmica entre personagens. James Cameron já tinha feito isso com o Aliens. Ou seja, ele deu o nome à Ripley. Que ela ela não tinha, portanto, ela só tinha apelido, não tinha primeiro nome no original, porque o original era suposto ser aquela coisa toda de quando eles escreveram, não era suposto estar à parte dos géneros definidos, não é? Então era Sim, suposto... mas olha que já no primeiro ela é capaz de ter nome, porque essa coisa de eles não terem géneros era nas primeiras versões não, antes mas de quando digo casting, que não é? Sim, mas no filme ela só tem Ripley. Okay. Não estou a dizer que depois nos créditos, não estou a dizer que ela não tenha nome, mas eu lembro perfeitamente que isto foi uma inovação. Eu não me lembro ao ponto de argumentar. Sim. Foi uma inovação que o James Cameron... Aliás, o James Cameron trouxe duas inovações, não é? Foi
dar-lhe um nome completo, e dar-lhe de certa forma uma dimensão de maternidade, não é? Sim, exatamente. Nós já falámos sobre isso num episódio dos Universos Paralelos dedicado ao Alien, mas o que eu estou a dizer é, o James Cameron de facto é especialista em, através dos pequenos detalhes, coisas pequeniníssimas, pequenas atitudes, pequenos comportamentos, uma linha de diálogo, acrescentar imenso àquilo que é a nossa compreensão afetiva de um personagem ou da dinâmica entre personagens. Dei-te um exemplo só de outro filme dele que ele fez o mesmo. Sim, não, obrigado. Estou contigo. E isso é na componente da construção das personagens. Na componente da narrativa e da propulsão da narrativa, dois exemplos também que eu notei que para mim se destacam. Há aquela cena em que ele, depois de uma discussão portanto, o Bud, depois de discutir com a Lindsay, numa discussão que é maior, acho eu, na versão estendida, ele manda a aliança pela sanita. E depois ele arrepende-se e vai meter a mão para recuperar a aliança. Ora, há aqui duas coisas que depois vão ser muito engraçadas. A primeira é que a sanita tem aquele produto azul para desinfetar a sanita. Portanto, tem aquele produto desinfetante. E ele passa o filme todo com a mão azulada por ter feito isso. E depois ele volta a meter a aliança, e quando há um momento bastante tenso no filme em que está a haver uma inundação, há uma porta de estanque que está a fechar e ele mete a mão, e é a aliança que permite que ele não fique com a mão esmagada e que seja salvo, porque a aliança parou. Então, de certa forma, aquele símbolo da relação deles, da relação que se estava a deteriorar, foi um elemento salvador dele naquela situação. Eu achei isso. E funciona, é curioso, funciona sempre como uma espécie de foreshadowing, de certa forma. Porque quando ele tira a aliança e depois ele volta atrás e tira a aliança dentro da sanita, nós percebemos que no fundo o que ele está a dizer-nos é: eu vou voltar ou seja, eu ainda não estou ainda não ultrapassei, não é? Ou seja, ainda não ultrapassei o facto do meu casamento estar a terminar. Nós pensamos, ok, isso que significa. E depois mais à frente, quando ele, uma porta que está a fechar, ele usa a mão para travar a porta, não é? E nós pensamos, olha, vai dizer alguma coisa, mas nunca pensamos que é a aliança que o vai salvar. E a aliança, como é uma aliança muito dura, faz com que a porta não feche. E aí é um foreshadowing de, se calhar ainda há aqui uma porta que não se fechou. Não é? E de facto é uma porta que não se fechou, porque depois eles ficam juntos no final. E isto são coisas muito pequeninas e de certa forma, e o que eu acho que é fabuloso, e desculpa ter interrompido, mas acho que é fabuloso é que ele consegue sempre dar-nos estas informações sem de certa forma sair do avanço da narrativa. Ou seja, ele não dá de certa forma passos para o lado. Na Extended Edition faz. E, por exemplo, é isso que eu critico na Extended Edition. Há muita coisa que é acrescentada que é um passo completamente ao lado. Por exemplo, não é relevante de modo algum naquela cena, por exemplo, estavas agora a falar depois, quando eles estão a discutir, em que a Lindsay diz que aliás, o Bud, o Virgil, é que lhe pergunta se ainda estava com o outro homem, não sei o quê, e há ali um momento em que claramente ciúmes de um lado, do outro lado dizer, não, já não estamos juntos, não sei o quê. Mas tudo isso não era propriamente relevante. O que nos interessava é que a relação não estava bem, há um momento em que eles passam juntos, de grande tensão, não sei o quê, drama, etc, eles depois ficam juntos no final. Que ela tinha tido uma relação, foi um acrescente, esse foco foi efetivamente um passo ao lado. Mas esse da aliança, nós conseguimos perceber a trajetória do casamento deles, por exemplo, pela maneira como é que a aliança tem um papel na narrativa. Faço-me entender. Ou seja, é sempre... Ou seja, por exemplo, esse momento em que a aliança salvou, diz mais do que isso. Também nos diz a nós, espectadores, que de facto se calhar há ali uma porta que não se está a fechar. E não só a porta que não se está a fechar, não é? Que é uma leitura mais literal, como o facto de que se calhar é a relação entre as pessoas que é o elemento que as salva, não é? Sim, bom, essa ainda é uma leitura de outro nível, mas é verdade. E tudo isto, atenção, nós estamos para quem não viu o filme, se calhar não está a me compreender, mas é uma das cenas de maior tensão no filme. Aliás, 1 minuto antes tinham morrido três colegas dele. Não nos podemos esquecer que imediatamente... Essa é a única queixa que eu tenho, porque não se lamenta o desaparecimento dessa gente. Há uma certa banalização disso. E eu estive a fazer contas, e eu provavelmente não apercebi tudo, mas no final, já mesmo no final, portanto, quando a tempestade, portanto, eles estão lá embaixo, não é? No oceano, e em cima está um barco de apoio, e momentaneamente eles perdem o contacto entre o barco, porque há uma tempestade que derruba uma grua, que era uma grua que permitia, através de um cabo, fazer o contacto de comunicações e etc., entre o barco à superfície e a plataforma petrolífera, de exploração petrolífera no fundo, não é bem no fundo do oceano, mas num patamar do oceano. No fundo do oceano estão os alienígenas.
E efetivamente, quando a tempestade passa, eles conseguem retomar as comunicações com o barco de cima, eles dizem o número de pessoas que morreram. Eles dizem 7. Eu não me lembro de terem morrido 7 pessoas. Mas enfim. Eu confesso que não tive a contabilizar. Mas pronto, isto tudo para dizer, há de facto uma certa banalização da morte de personagens, à exceção do Coffee. De resto, aquilo é sempre esses 3 que morrem, nós vemos morrer, e os outros que supostamente morreram, que são 7, e esses nem vimos, não é? Ou seja, essas mortes fora do ecrã. Mas enfim, isso não te queria interromper muito, mas era só para dizer que concordo contigo, mas para explicar que nesta cena que tu estavas a descrever do anel, que é uma cena que tem um valor simbólico e um valor afetivo, momentos antes, isto é no meio de uma das grandes cenas de ação do filme. E esse é um grande trunfo de James Cameron, que ele consegue colocar sempre este tipo de emoção em cenas de ação mesmo, ação. E estamos a falar de cenas de ação isto é mesmo incrível, e eu não consigo imaginar quem não tenha visto se nós conseguimos transmitir aqui a verdade daquilo que nós vemos no ecrã, que são cenas de ação que são filmadas debaixo de água e que foram filmadas debaixo de água de verdade, porque faltou aqui dizer esta curiosidade, que eles procuraram sítios onde pudessem encher um tanque o suficiente para recriar isto e poder filmar debaixo de água, e foram filmar a uma construção para uma central nuclear que nunca foi terminada. E então eles filmaram naquilo que seria o reator mesmo de arrefecimento. Onde ia ficar o tanque onde ia se colocar o reator nuclear. Exatamente, o tanque de arrefecimento. E aquilo, pronto, eles na verdade tinham vários tanques, porque esse não era o único espaço que eles tinham lá. E eu acho que dá para perceber, quando estás a ver o filme, mesmo sem saber como é que aquilo foi filmado, das duas uma, ou que a gente não faz a mínima ideia como é que aquilo tinha sido conseguido, ou então tinha que ter sido filmado mesmo debaixo de água. E foi o que é incrível. Sim. Mas então, e é um daqueles filmes claustrofóbicos, porque se passa debaixo de água, eu digo-te uma coisa, se me convidassem para entrar naquele filme que eu ia ser uma estrela de Hollywood, eu dizia, pá, obrigadinho, até à próxima, não, muito obrigado, porque eu era incapaz de filmar naquelas condições debaixo de água. E quando a ação começa, é daqueles filmes que depois também já não larga, as coisas vão-se acumulando em cima umas das outras, e o que eu acho muito giro é que até a alturas tantas a missão até está a correr mais ou menos bem, as coisas até estão... Depois começa a haver uma tempestade cá em cima e, como tu bem descreveste, aquele cabo de ligação da plataforma ao barco de apoio aquilo começa a ficar perigoso, e eles decidem, não, isto se calhar é melhor desatarrachar isto. Só que, e aqui estabelece uma daquelas diferenças entre os operários que, não sendo cientistas como eram no conceito original, são muito mais abertos às possibilidades do que é que pode andar por ali, de que realmente se calhar andam aqui coisas misteriosas que a gente não compreende, versus os marinos, que são retratados como malta fechada, paranoica, e que assume que tem tudo a ver com a Guerra Fria, e que são os russos, e que são os espiões, e que não sei o quê. E então o que é que acontece? Não, desculpa, em relação a isso, não ajuda que, portanto, isto... Há um momento em que tem que se tentar resgatar os restos desse submarino que tinha sido abatido. Ou que se achava que tinha sido abatido. E eles mandam, né, uma equipa de SEALs, e é importante dizer que o líder desses SEALs estava, portanto, na descida, sofreu aquele trauma da descompressão, não é? Da descompressão, ou seja, porque ele não fez a descompressão corretamente entre aquilo que era a pressão à superfície e aquilo que é a pressão à profundidade que eles estavam. E eles dizem que há pessoas que não conseguem lidar. Exatamente, há pessoas que não conseguem, 1 em 20, acho eu. Então o que acontece, ele começa a desenvolver um síndrome, que é um síndrome que agora por acaso não me recordo o nome. Síndrome, não importa. Mas um síndrome relacionado com isso, e que faz com que eles vão ficando malucos. Paranoicos. Então não ajuda, não é? Que aquilo que os militares já são de palas fechadas, ordens. Temos o líder dos militares lá em baixo, o líder dos SEALs, que esse efetivamente está mesmo a ficar paranoico por causa desse síndrome de uma descompressão mal feita, ou o que seja. E isso é um dispositivo narrativo, mas que na realidade pretende representar esse espírito mais tacanho. Sim. Não é? Esse espírito mais bélico, mais macho alfa. E na verdade o que é fantástico é que quando é suposto então haver esse desengatar desse cabo, porque as coisas iam ficar complicadas,
Portanto, esse tenente tinha recebido ordens para ir resgatar uma ogiva nuclear. E então vai no aparelho que permitiria o desengatar desse cabo. Então, portanto, o que é que estamos aqui a falar em termos narrativos? É a ação-consequência. Porque a consequência disso é a plataforma acaba por ser arrastada porque o cabo não se desligou de um barco que está numa tempestade lá em cima e que está a ser arrastado pela tempestade. E ele é um evento quase catastrófico que leva a inundações, leva a eles perderem os apoios vitais, ou pelo menos vão ficar sem oxigênio e sem aquecimento rapidamente, e a plataforma fica à beira do tal abismo, porque depois há uma grande queda até onde realmente estão a aparecer os aliens, que estão a uma profundidade ainda muito maior do que aquele... Sim. Por acaso não fiz a conversão, porque o filme dá-nos tudo em pés e eu não tive o trabalho de ir fazer a conversão para metros, portanto eu agora não consigo dizer às pessoas efetivamente... Sim, mas eu acho que ele baixa até aos 3.000 metros, ou o que é, depois no final do filme, É, acho que vai aos pronto. 3.000 e tal metros. Porque eu não consigo fazer a conversão para sim, metros. Mas atenção, que também convém dizer que aqui há um elemento de ficção científica, porque eles introduzem uma coisa que supostamente existe e já foi testada em ratos, mas eu duvido que aquilo funcione com humanos, tal como é mostrado no filme. Aliás, a cena, seja, exatamente, que é um líquido que supostamente permite que uma pessoa respire esse líquido. E é através disso que depois o Ed consegue Harris aguentar as altas pressões do fundo do oceano. Mas é curioso que, só para deixar aqui claro aqui às pessoas que nos estão a ver e não viram o filme, portanto, os militares trouxeram com eles um novo aparelho que permite um ser humano sobreviver a alta profundidade com as altas pressões, que implica que, em vez de respirarmos oxigênio gasoso, estamos a respirar uma espécie de líquido que é semelhante ao líquido que nós respiramos quando estamos na barriga da mãe. Portanto, eles dão um termo técnico, carbono, qualquer coisa, enfim, dão um termo técnico a isso, e aparentemente esse líquido existe mesmo, essa fórmula existe e foi testada nos anos 60 por um professor de Harvard ou de outra universidade, não me lembro, em ratos, e o James Cameron entrou em contacto direto com esse professor e foi ele que lhe disse qual era a fórmula que ele devia aplicar ao líquido para poder transformar um líquido, entre aspas, normal num líquido respirável. E há uma cena no filme, até antes do próprio personagem do Bud utilizar isso para ir lá para baixo, há um ratinho, há um personagem que tem um rato de estimação e um dos militares, para provar que o líquido funciona, coloca o rato numa espécie de gaiola e obriga o rato a inspirar, a engolir. De forma que o termo técnico é complicado. Sim, ele tem que encher os pulmões. Ele tem que encher os pulmões com aquele líquido. E depois ele respira o líquido. É uma coisa bizarra um bocado de se conceber, mas aparentemente existe. E essa cena no filme que nós vimos do rato foi realmente testada. Ou seja, hoje em dia isso era impensável, porque aquilo é tortura animal, não é? Hoje em dia seria impossível essa cena acontecer. Mas aquilo que nós vemos há um quê de documentário. Que efetivamente o que nós estamos ali a ver é um rato que está realmente a respirar líquido. E a contorcer-se todo e etc. Sim. Eu não sei se tu viste a parte do documentário em que supostamente o rato ficou bem e eles dizem que até fizeram análises ao rato e ficou tudo bem, mas antes da estreia o rato morreu. E que depois as pessoas, claro, diziam não foi nas filmagens que terá morrido, não terá morrido afogado e não sei o quê. Sim. O James Cameron e os atores juram a pé juntos que não. Sim. Agora, também convém dizer que quando o Ed Harris está a meter esse líquido, ele não está a respirar. Exatamente, aí já é efeito. Está só a suster a respiração. Tem de interpretar que está tudo ok e que está a respirar líquido quando ele está a suster a respiração, o que é uma coisa extraordinária. Sim, agora, e há uma cena, precisamente nessa cena em que ele, portanto, na altura ele tem de ir lá abaixo, porque está lá uma ogiva nuclear que foi lá parar, e para evitar que aquilo rebente e mate toda a gente, inclusive os alienígenas, ele então sacrifica-se. Na altura nós não vemos isso como um sacrifício, mas depois compreende-se que é. Então ele líquido. E na verdade ele tem um período de adaptação até que esse líquido funcione. Então ele contorce todo, etc. E depois perceber que isso não é. Foi tudo fabricado, porque ele agora estava a ter respiração. É engraçado de saber. Se bem que eu acho que ninguém acreditava que ele de facto estava a respirar líquido, não é? Certo, mas o que eu estou a dizer é nós estamos aqui a afirmar o que vimos no documentário de que realmente o rato respirou. O rato respirou. Que não haja enganos que o Sim, é uma coisa fascinante e eu acho que a reação de espanto dos atores também deve ser parte genuína. Porque eu acho que aquilo não foi ensaiado, acho que aquilo foi, não estou a dizer que foi um take ou 2 takes, mas aquilo foi, colocaram ali e aconteceu assim. Então eu acho que aquela reação que é muito genuína.
espero que sobreviva. Exatamente. Não, eles já de certeza que tinham lá ratos guardados, não é? No caso de não funcionar com este, estamos com outro, logo se vê. Sim. Mas depois o rato aparece em mais cenas à frente no filme, não é? Deixa-me só ilustrar ainda a questão do que eu estava a dizer da construção narrativa. E eu estava a chamar-lhe formulaico. Normalmente eu chamaria formulaico para insultar. Neste caso não é um insulto mesmo, porque depois tu também chegas a um ponto em que tens, apesar de ser subaquático, tens perseguições, tens lutas subaquáticas, porque o tal tenente, o Michael Biehn, está a tentar levar uma ogiva, como tu disseste, lá para baixo, para arrebentar com aquilo que ele pensa serem russos, serem os inimigos, não é? E os nossos heróis, o Bud e a Lindsay, estão a tentar impedi-lo. E então isto acaba por ser num combate que há daqueles pequenos submarinos lá por baixo. O que é uma cena de ação relativamente banal ou normal, não fosse ela debaixo d'água. Claro. Obviamente também conseguida aqui. Já agora, houve aqui então o início do uso do CGI, mas também há aqui muito trabalho de miniatura e de stop motion. Eu não sei se tu reparaste o uso do stop motion no filme, mas nota-se nitidamente que o James Cameron é alguém que não tinha pudor em usar as várias técnicas, mesmo que antiquadas. Sim, nós nunca nos podemos esquecer que o James Cameron vem do mundo dos efeitos especiais. Ele entrou no cinema pela via dos efeitos especiais. E da escola Roger Corman. Exatamente. Mas isto tudo para dizer o quê? Que uma sequência relativamente banal leva a uma das sequências mais incríveis que eu já vi em todo um filme. Não do ponto de vista até da execução, se bem que também, mas do ponto de vista emocional, que é aquele momento em que eles então ficam, depois de derrotarem o vilão, não é? O submarinozinho deles fica inativo em muito mau estado. Em muito mau estado e a meter água. E de repente só há um fato e eles têm que nadar uma distância que seria impensável alguém conseguir fazê-lo sem fato. E há aqui uma cena que eu dei por mim, eu já vi este filme N vezes, mas eu dei por mim na ponta do sofá a agarrar-me de nervoso que estava a ver aquilo que é a cena em que a Lindsay tenta racionalizar a situação e diz: espera, tu já tens o fato vestido, tu nadas melhor do que eu, esta água está a uma temperatura baixíssima, o que vamos acontecer é, tu vais-me deixar afogar, vais pegar em mim, vais-me nadar e vais-me reanimar, porque o frio vai fazer com que os meus sinais vitais baixem, mas há aqui uma probabilidade de eu poder não morrer. O que é angustiante de se ver, inclusive é porque ela própria, depois, quando tem mesmo que se afogar, obviamente o pânico entra e ela arrepende-se daquilo, não é? Ela diz, não, eu estou com medo. E é uma coisa que nós temos que suspender muito a descrença de que ela depois conseguiria ser reanimada mesmo, até porque depois eles levam uma eternidade a conseguir reanimá-la e tudo mais. Mas, Tomás, não achas que este é tipo o ponto alto deste filme? E a cena é muito bem filmada, ou seja, eles estão, portanto, para quem não viu o filme, eles estão na parte de trás do submarino. O submarino é minúsculo, portanto, altamente claustrofóbico, mal cabem 2 pessoas nessa parte de trás do submarino. Temos então, depois dela ter dito isto, o Bud coloca a máscara, etc. Ela está já a dizer que não quer, etc. Do nada já está tudo cheio de água, ela já está submersa. Ela beija a máscara, numa última tentativa de, olha, se isto correr mal, ao menos... Não é? Há uma despedida. Há uma despedida. E depois, muito bonito, e eu acho que foi muito bem filmado e foi uma ótima decisão, que é, em vez de vê-la a afogar-se, a cara dela, a contorcer-se, etc., o que vemos é um grande plano da mão dela, aqui na lateral do capacete, do Bud, e a mão é que vai tremendo, e quando percebemos que a mão deixou de tremer, ela afogou-se. Achei este pormenor muito bonito. E podia ter sido filmado de forma bastante mais gratuita. E não foi, portanto, ou seja, demonstra bem a carga emocional, não é? O envolvimento que é pedido ao espectador. Porque, efetivamente, ela, para todos os efeitos, morreu ali. Sim. Ok? Tanto que o próprio Bud reconhece isso, grita e diz que não. E depois ele leva de volta e lá conseguem ressuscitá-la também depois de uma cena muito tensa, não é? Porque num primeiro momento parece que não conseguem ressuscitar, não é? Sim.
tentam tudo e a certa altura até um dos colegas do Bud diz que para ele desistir, ele momentaneamente durante uns segundos desiste, estão todos a chorar e portanto o espectador também acha que ela morreu, até porque nada nos diz que ela tem de viver. Sim. Ou seja, mesmo numa ótica de final semi-feliz, podia-se conceber o cenário em que ela não sobrevive. E portanto o espectador, eu acho que para uma pessoa ver a primeira vez, admite a possibilidade de ela estar realmente morta. E depois ele lá tenta uma segunda vez ressuscitar, numa coisa muito, muito engraçada, não é? Que já não há máquinas quase, é só ele a gritar com ela, dá-lhe dois tabefes. Dois tabefes e pronto, e está a tentar aquela manobra. Sim, a manobra de de compressão no peito, e ela depois de lá, de facto, de forma muito lenta, lá ressuscita. Mas isto escrito assim não tem impacto nenhum, mas toda essa cena de ressuscitar é poderosíssima. É incrível. Porque cada vez é um dos grandes exemplos de boa representação por parte dos dois atores. Porque cada vez que eles tentam ressuscitar com o desfibrilador, desfibrilhador, boa sorte que eu não sei dizer essa pá, palavra. desfibrilador, não importa, aquela coisa que faz assim, pronto. Sim, dá o choque. Cada vez que vemos isso, vemos o corpo dela a subir, o peito a subir e depois a baixar, e a cara dela morta, completamente morta. Pálida, olhos abertos, uma coisa assim aterradora mesmo aterradora. E depois quando ela ressuscita, a câmara já está de lado, a filmá-la de perfil, e o que nós vemos é primeiro aqui a parte da garganta a mexer, portanto a sentir que há ar na garganta, os olhos a fechar muito lentamente, os olhos que estavam abertos, olhos mortos fecham, e depois ela é que pronto, de certa forma vem a si, começa a tossir e etc. Mas é extremamente bem filmado, ou seja, está super bem filmado para um filme que não é necessariamente sobre isso, ou seja, isso não é o clímax do filme. Bem, não é o clímax, mas não deixa de ser um momento alto. de grande tensão, não é? Para mim é o ponto alto, na verdade. Para mim também, mas do ponto de vista narrativo não é esse o clímax. Tanto que, não ou seja, o que eu quero dizer é, o filme poderia continuar e poderia ter até o mesmo final e ela poderia ter morrido. Ou seja, ele tinha que ir lá abaixo, não tinha o mesmo impacto de todo, e era um filme bastante pior, não é? Mas a questão é, do ponto de vista estritamente narrativo, todos os pontos que se seguem posteriormente a esse incidente, não estou a dizer que é indiferente ela estar viva ou não estar viva, mas poderia ter tudo acontecido sem ela, é isso que eu quero dizer. E por isso é que eu digo que não é necessariamente o clímax, ou é um clímax menor. Do ponto de vista estritamente narrativo, do ponto de vista emocional, sim, é o clímax, sem dúvida. É exatamente. Tiraste-me as palavras da boca. Do ponto de vista emocional, este é o ponto alto. E deixa-me aproveitar até para porque eu acho que nós, enquanto espectadores, estamos altamente envolvidos na relação deles, curiosamente. Sim, o que significa que está a funcionar. Exatamente. E há uma coisa curiosa aqui. Eu não sei se estou a ler demais ou se concordarás comigo, mas eu tenho a opinião que o Cameron, com este filme e com a personagem da Mary Elizabeth Mastrantonio, está na verdade também a tecer comentários sobre masculinidade tóxica e sobre a forma como as mulheres são tratadas. O que é que eu quero dizer com isto? Concordo plenamente. Esta é uma personagem que desde o primeiro momento em que aparece, toda a gente à volta reage à sua personalidade, ainda antes de nós a vermos a agir ou a comportar-se, seja de que maneira for. Já estamos a ser informados por todas as personagens que a conhecem de que ela é uma cabra, de que é isto, de que é difícil, fria, distante, calculista, que é fria, que é distante. E o que é que acontece? Isto é muito típico de mulheres que têm personalidades fortes e que trabalham em áreas dominadas por homens, porque efetivamente só há duas mulheres em todo o filme. Sim, em todo o filme, sim. E, aliás, uma das mulheres, que é uma das operárias que está lá em baixo, tem a mesma postura, porque ela é mais um dos rapazes, vá, digamos assim. Agora, o que é que eu quero dizer com isto? Infelizmente, o que acontece é que quando um homem é difícil, um homem é forte, tem personalidade. Quando uma mulher é difícil, entre aspas, ela é uma cabra. Sim. Que é mesmo assim. E eu acho que... Este filme, da maneira como a retrata, está a fazer esse apontar de dedo à forma como muitas vezes nós encaramos as mulheres. Porque o que é que ela é em última instância? É altamente inteligente, altamente competente. E em todos os momentos, ela ou está a fazer alguma coisa que é proativamente positiva, ou está a confrontar quem se está a comportar de forma duvidosa, ou está a resolver problemas. E depois também o que é que acontece? Ela diz que viu isto e que viu aquilo e as pessoas não a acreditam.
Ou seja, já viste o tipo de coisas que se está aqui a comentar num filme que é um filme de ação dos anos 80? Eu acho que é Sim. bastante acutilante Há uma caracterização cena desta personagem. bastante interessante e acho que ilustra bem isso que estás a dizer e eu acho que dá força ao teu comentário com o qual eu concordo a 100%. Depois dela avistar pela segunda vez os alienígenas, que ela até tenta fotografar, e a única coisa que ela consegue fotografar é assim um borrão, um rasto Sim, roxo, que ela depois exato. mostra aos restantes colegas, que eles fazem questão de certa forma de gozar com ela, e ela Certo. começa a ficar irritada porque ela diz que realmente viu aquilo e não percebe que estão a duvidar e começa a exaltar-se, e com razão. E o Virgil, o Bud até a chama à parte para conversarem os dois, e ele começa a conversar, e ele obviamente está muito exaltado e com razão, e ele diz, mas calma aí, olha, baixa lá a voz, que só faltava dizer não seja histérica, não é? Portanto, mais uma vez, bem ilustrativo do que é essa dinâmica, não é? E essa cena, e depois ganham contornos mais pessoais, no sentido em que ela já não está, de certa forma, a apelar a uma racionalidade dele, está-lhe a apelar a um lado mais pessoal, e ela diz assim, mas eu vi mesmo isso, e eu preciso mesmo que tu acredites nisto. Ou seja, que tu, os outros não têm de acreditar, mas tu tens de acreditar. Certo. E eu vi uma entrevista com o James Cameron, e o James Cameron disse que isso é uma das cenas mais importantes para ele no filme, e ele fez questão de iluminar a cena de maneira diferente. Os personagens estão iluminados de maneira diferente. E não sei se tu reparaste nisso. Não. Mas é uma cena em que estão dois personagens a falar, porque não vale a pena escrever mais que isso, estão dois personagens a falar dentro da plataforma, e quando ela fala, a luz parece que emana dela. É uma luz muito brilhante, muito colorida, parece quase a luz que nós atribuímos à luz dos alienígenas, quase como se ela fosse ali, não é a luz da razão, mas ela de facto está muito luminosa. E o Bud, por outro lado, está com uma luz de costas, uma luz muito sombria, pouca luz, baixa luz, quase como se revelasse o estado de espírito de cada um deles. Ou seja, o Bud está muito pouco receptivo e ela, pelo contrário, precisava mesmo, e está muito efusivo, precisava mesmo é que ele fosse receptivo. E ele está, na verdade, quase na escuridão e não é receptivo. Ele próprio diz que, quando ela diz, eu preciso mesmo que tu acredites, ele diz, mas eu não consigo fazer isso. Certo, certo. É quase o iluminismo do conhecimento, não é? Exatamente. Versus aquele que se recusa recusa a ignorância, não é? Sim, porque exatamente. efetivamente o que nós estamos ali a ver, e porque nós, e o James Cameron diz na entrevista que é, nós já sabemos que ela tem razão. Nós vimos de facto os alienígenas. Quem não viu foram os restantes. E portanto, há ali um momento em que de facto o espectador também deve se sentir, era o que o James Cameron pedia, de certa forma, é que o espectador se sinta furioso. Porque ela está a comunicar aquilo que nós sabemos que é verdade, que ela sabe que é verdade e não está a conseguir chegar. Eu acho que isso transposto para o dia-a-dia é algo que nós todos já experienciamos e, de certa forma, as mulheres experienciam mais, que é esta incapacidade, por vez de se sentirem ouvidas e de fazerem-se ouvidas também, exatamente. E eu, de facto, fiz essa leitura. O James Cameron veio confirmar essa leitura em entrevista e ele próprio diz que até iluminou os rostos dos personagens de maneira diferente para deixar isso ainda mais claro. Temos ali a voz da razão, da verdade e a ignorância. E a ignorância é sombria e a verdade é luminosa. Certo. Eu queria aproveitar para falar aqui de uma coisa. Que já agora eu aproveito, quem está a ver o episódio no YouTube, eu tenho aqui uma edição antiquíssima do Abismo em DVD, que tem as duas versões, esta é uma... Eu não sei bem de que ano é que isto é, mas isto ainda nem sequer é anamórfico. Portanto, ver numa televisão atual acaba por ser um bocado doloroso, mas por outro lado é uma forma de ver as duas versões dos filmes e, se calhar mais importante do que isso, ver o documentário que eu recomendo vivamente, que se chama Under Pressure, Making the Abyss. E eu estou a falar disto porquê? Porque este é um daqueles documentários que não se foca propriamente muito no desenvolvimento da história, na pré-produção, nos desenhos conceituais, não é? Mas foca-se na filmagem. E foca-se na filmagem precisamente por causa daquilo que nós já dissemos aqui, que é aquele elemento extraordinário de que eles encheram tanques gigantescos de água com iluminação que puseram dentro da água, com cenários que construíram dentro da água e, portanto, todas aquelas cenas de exteriores em que nós vemos os atores no exterior da plataforma petrolífera e nessas cenas mais mexidas, foi tudo filmado dentro da água. E uma coisa muito curiosa ao ver este documentário, eu não sei, Tomás, eu sei que tu viste certos, não sei se tu te apercebeste disto, mas eu estou perfeitamente convencido de que o Ed Harris ficou completamente traumatizado pela experiência de filmar este filme. Se virem o documentário do princípio ao fim,
Tu tens o Ed Harris em que vê-se os olhos dele em certos momentos em que nota-se que ele está a recordar-se de certas coisas e está a falar de uma forma que é do género, ok, eu valorizo esta experiência, mas tu vês mesmo que ele está quebrado pela experiência. Sim. Mas acho que quem sofreu mais ainda foi ela, a Mary Elizabeth. Pois, mas eu queria chegar aí porque é o seguinte, há uma história, aliás, se forem à trivia do IMDb, até lá em correções, porque dizem lá que o Ed Harris andou à batatada com o James Cameron. Eu não creio que isso tenha acontecido, eu não sei se isso se essas fontes são fiáveis, mas nesse documentário falam a cena em que ele está, em que ele se manda para o abismo, não é? Então está a descer em queda livre. Essa cena foi filmada de uma forma muito engraçada, aquilo foi filmado de lado e ele foi puxado por um cabo para dar a sensação de que está a descer, mas para ser assim a uma velocidade controlável, não é? Para que se pudesse filmar. E a câmara está a acompanhá-lo e então, dessa forma, eles conseguiram aquele efeito como se ele estivesse a cair daquele penhasco abaixo. Ora, eles tinham medidas de segurança extremas, tinham sempre um ou dois nadadores por perto para se alguma coisa corresse mal, eles iam lá com o oxigênio e tudo mais. Mas acontece que nessa cena os nadadores que eram o apoio dele não podiam estar propriamente muito perto, senão iam aparecer na filmagem, portanto tinham que estar a uma certa distância. E ele foi puxado e alguma coisa aconteceu que ele perdeu, acho eu, ou basicamente ele ficou sem conseguir respirar debaixo d'água. E então ele descreve que esperou um tempo inusitado que lhe chegasse alguém, mas quem chegou ao pé dele foi alguém que tentou desenrascar, que não era daquelas pessoas próprias para o ajudar. Então que lhe pôs um respirador na boca ao contrário. E que ele deu uma golfada e aquilo entrou mais água do que ar. E que quando ele ficou abalado e tentou fazer outra vez aquilo, voltou a fazer a mesma coisa e que ele disse assim, vou morrer aqui. E portanto, ele diz que nesse dia, depois obviamente conseguiram, alguém chegou ao pé, virou ali o bocal, conseguiram dar-lhe oxigênio, ele saiu d'água, mas ele diz que nesse dia, quando estava a voltar para o hotel, que se desfez em lágrimas no carro, porque ele basicamente viu a vida dele a passar-lhe à frente dos olhos. É importante cena. dizer que, porque já quem está a ver pode pensar, então, mas por que ele não subiu à superfície, né? Ele estava num tanque. Não, mas é isso, é dizer que o tanque... também. O quê? Eles tinham que fazer descompressão. É isso que eu estou a dizer, o tanque, ou seja, é um tanque, mas eu acho que quem está aqui a ver e ouvir não tem bem noção do que estamos a falar. Não é um tanque. Não é a piscina, nem sequer é uma piscina de 10 metros. 10 metros, ou seja, vocês têm que ir pesquisar na internet o que é um tanque de um reator nuclear. E é uma coisa absolutamente monstruosa. Não só em largura e comprimento, mas em profundidade. Estamos a falar de coisas que eles podiam ter 20, 30 metros de profundidade. E isso não é algo que se possa ascender à superfície com um salto. Senão o que acontecia é chegámos cá acima mortos. Sim. Tanto que há uma história muito engraçada de James Cameron, da forma que... ias contar isso? Não. Conta tu e depois eu digo o que ia só dizer que, sobre isso da descompressão, o James Cameron foi a pessoa que passou mais tempo debaixo de água. Havia dias inteiros em que ele passava 9, 10 horas dentro d'água. Uma monstruosidade, não é? Por acaso, depois ele foi bater não sei quantos recordes do mundo e tal. Sim. Depois, já aqui no século XXI ele via rushes enquanto fazia descompressão. Num monitor debaixo d'água. Exatamente, porque depois, como ele passava muito tempo debaixo d'água, isto funciona mais ou menos género. Quanto mais tempo passamos debaixo d'água, mais tempo demoramos a fazer a descompressão. Ele até conta nesse documentário que tem descobrir um novo método para reduzir o tempo de descompressão, que era colocar, através da máscara, por dentro da máscara, colocar um tubo de oxigênio que ia diretamente para a boca dele, e aquilo, de certa forma, ajudava a equalizar as pressões. Não importa. E aqui, depois, ele dizia que se virava ao contrário, portanto, de cabeça para baixo, e normalmente o período de descompressão era 1 hora, e ele, durante essa hora, estava a ver as dailies num ecrã que estava do outro, portanto, fora do tanque, né? Porque o tanque depois tinha vários pontos de observação, não é? O tanque era dentro do tanque do reator nuclear, havia outro tanque. Olha que eu acho que cheguei a vê-lo com um aparelho na mão que é um ecrã. Esse aparelho era ele ver o que estava a ser filmado. Mas depois ele descreve que as dailies era num local de observação. Portanto, era Ok. Não consigo agora descrever porque eu não vi imagens desse local de observação, mas a maneira como ele descreveu não era uma coisa portátil, digamos assim. Era um ecrã que estava fora do tanque e que ele via através de um observatório.
O que eu ia dizer é exatamente isso que estás a dizer, só para completar uma coisa e depois passo-te a palavra outra vez, que é, inclusivamente os atores passavam muito menos tempo dentro da água e só filmavam para aí 2 ou 3 dias por semana, porque era para eles não terem que fazer tempos de descompressão tão grande. Exatamente. E todos eles dizem que o James Cameron, eles chegavam lá, ele já estava dentro da água e eles iam-se embora e ele ainda lá ficava. E o James Cameron estava 6 a 7 dias por semana a tratar de Sim. coisas, enquanto que os atores iam rodando, digamos assim. Exatamente. E Ele estavam diz muito que menos tempo. a rodagem foram 10 semanas, 6 dias por semana, 11 horas por dia. Portanto, se de facto concebermos que o James Cameron passava a maior parte do tempo dentro da água, é só fazendo as contas às horas que ele passou dentro da água em 10 semanas. E, portanto, evidentemente, ele até conta uma história que ele próprio... Ele diz que houve 2 acidentes no filme. O primeiro foi esse com o Ed Harris, que tu já descreveste, e o segundo foi com ele próprio. Que ele também teve já não lembro agora exatamente o acidente, mas ele também teve um acidente em que teve para morrer. Pronto. Mas foram os únicos 2 grandes acidentes, grandes, quer dizer, acidentes do filme. Conta ele. Mas eu queria ilustrar também ainda em relação a este documentário o seguinte, portanto, e tu apontaste bem, houve também um incidente com a Mary Elizabeth Mastrantonio e que foi precisamente na cena em que estão a tentar reanimá-la. Até porque ela está molhada, eu não sei quantas horas é que ela não teve que estar molhada a fingir que estava morta e a tentar ser reanimada, e está com o peito exposto, porque eles abrem-lhe a camisa para poderem dar aqueles choques de reanimação, e a atriz, portanto, sofreu mesmo fisicamente uma grande exposição, digamos, e numa cena bastante tensa. E acho que a alturas tantas, ao fim de não sei quantos takes, a meio de um take que tinha corrido particularmente bem, o diretor de fotografia diz, aconteceu aqui uma coisa que foi que ficámos sem película a meio desta cena, vamos ter que repetir. E ela acho que passou-se e mandou-os bugiar e saiu do set esbaforida, e todos os atores que contam esta história dão-lhe razão por aquilo que ela tinha passado. E isto para dizer o quê? Que neste documentário tens sempre o James Cameron, de certa forma, eu não quero também estar aqui a denegrir ninguém, mas a não mostrar propriamente muita empatia por aquilo que os atores passaram. Ele está a ser muito entusiasmado com os níveis de dificuldade da filmagem, com isto, com aquilo, com Era muito os logístico. Os elementos técnicos. Em momento algum ele diz, ai, coitados, pá, eles realmente sofreram bastante e tal. Tanto que... é muito engraçado ver o contraste. Tanto que eu vi certos desse documentário que é de 90... Portanto, o documentário sai em 92, mas isso são behind the scenes em 88, quando o filme está a rodar. E depois vi uma entrevista que ele deu em 2023, como eu já disse, também sobre falar sobre o abismo. E ele já em 2023, eles à altura diz-lhe, já não sei se lhe perguntam ou se ele é que diz, aquela coisa como de género. Pronto, a única coisa que eu me arrependo é de facto não ter dito aos atores que eles estavam a fazer um bom trabalho. Portanto, nem isso, imagina, nem isso. Ou seja, ele já não estava preocupado com o estado emocional dos atores com quem trabalhava, nem sequer lhes dizia bom trabalho. Ele estava tão absorto naquele mundo dele e nos problemas logísticos, nos problemas técnicos, que aquilo de facto não deve ter sido assim muito fácil. Até porque do ponto de vista, aquilo já era fisicamente muito exigente, não é? Sim. Imaginemos E os atores, mesmo a ser o mais diplomáticos que podem ser, nota-se que houve ali tensão e fricção, porque eles, por portas e travessas, dizem que a experiência com o realizador não foi só rosas, digamos assim. Até não nos podemos esquecer que o próprio James Cameron assumiu isso, ele diz isso na entrevista também, que ele é perfeccionista. Então vamos imaginar o que é ele pedir vários takes neste tipo de situações, não é? Já numa situação normal, não é? Por exemplo, 2 pessoas à conversa num café, muitos takes já é cansativo, não é? Começa a ser chato e aborrecido até. Imaginemos agora debaixo da água, etc., naquelas condições que nós vemos no filme. Como o António disse, aquilo foi realmente filmado debaixo da água. Não foi filmado àquela profundidade, mas foi filmado numa profundidade... Aliás, qualquer profundidade é uma profundidade incómoda, não é? Ou seja, mesmo que fosse a 2 metros de profundidade, não é? Ter que estar a representar debaixo d'água. Sim. Enfim. Há uma montagem neste documentário em que se vê ele a perder a paciência nas cenas. Sim. Quando um ator lhe pergunta uma coisa que o irrita ou quando alguém engana-se. E, portanto, ele também não só é perfeccionista, como é bastante também vocal e expressivo na forma como... E eu assumo que lá para o final dessas 10 semanas, quer dizer, o cansaço que ele
sob o qual ele devia estar sujeito, não é? Devia torná-lo ainda mais suscetível a ferver em pouca água, a ser mais insensível, não é? Ou seja, se ele ao início já se calhar já era assim por natureza, imaginemos o que é depois de 8 ou 9 semanas a filmar nestas condições, não é? Sim, sim. Olha, uma última trivia, quer dizer, uma última, não sei se tu quiseres, se tens aí apontamentos que queiras abordar, podemos falar deles. Mas tu sabes que houve a chamada novelização, eu faço aqui muitas aspas porque esta palavra não existe em português. Foi feito uma par a par com o filme, não é? Mas tu sabes quem é o autor? Sei. É o o Orson Scott Card, do Ender's Game. Exatamente, que é um escritor conhecido e polémico, não é? Da ficção científica, o autor do Ender's Game e depois de toda a saga, que aquilo também produziu mais livros do que aqueles que dá para ler, não é? Exatamente, sim, é um bocadinho isso. Mas é por acaso, esta é daquelas que a Europa América nunca lançou, porque se tivesse sido lançada na Europa América eu conhecia-a de certeza. Tinhas lido, pois. Mas cá em Portugal, se não foi a Europa América a lançar, também mais ninguém lançou. E eu nem sabia disto até agora também a preparar-me para este programa. Eu queria te dar a oportunidade, há mais alguma trivia ou mais algum elemento que tu queiras? Porque eu tenho uma pergunta para ti no final onde vou deixar então, fazer aqui a conclusão. Eu dou-te só uma trivia que eu achei muito engraçado. Né? Como nós já aqui falámos, aquilo que realmente nos chama a atenção quando sabemos do contexto da produção deste filme é o facto de ter sido realmente rodado debaixo d'água, em condições que nós já aqui descrevemos, condições por vezes difíceis, mas há alguns aspectos técnicos que são interessantes. O primeiro é iluminar a negritude do oceano. Portanto, dizer que isto foi filmado num tanque, o tanque foi coberto com bolinhas pretas, de modo a que não entrasse a luz do sol, ou seja, para simular precisamente a escuridão do oceano, e depois colocava-se o problema. Então, mas de facto é a escuridão do oceano, como é que iluminamos? Então teve de se criar uma série de luzes novas, ou seja, quando digo luzes novas é tecnologia nova, que não existia e que ainda hoje é utilizada, diz o James Cameron. Portanto, o que eles inventaram ali para aquele filme ainda hoje é utilizado na indústria. Não é por filme de James Cameron, na indústria. Depois, o James Cameron assumiu que o filme que ele estava a fazer era, de certa forma, um filme inédito. Era o primeiro filme com tanta imagem debaixo d'água e que só havia um outro filme que tinha também filmagens debaixo d'água, que é um filme, por acaso, eu nunca vi, mas já tenho na minha watchlist há muito tempo, que é o The Deep. Já viste esse filme? Não, mas sei do que falas. É um filme de 77, se não estou em erro, portanto, sensivelmente 10 anos antes. Acho que até é baseado num romance do Peter Benchley também. Exatamente. E o James Cameron, de certa forma, inspirou-se nesse filme no sentido de até à altura era o que havia, com filmagens mais tal, e ele fez questão de ir contratar o diretor de fotografia desse filme, que revelou ser um autêntico maluco, um maluco muito maior que o próprio James Cameron, e que tinha ideias mirabolantes que nem sequer eram possíveis de ser executadas, e que ele aparentemente no primeiro dia de set chegou lá com um caminhão e disse, olha, este é o meu equipamento de filmagem que eu construí, que eu desenhei, que eu criei para filmar debaixo d'água. Mas que o próprio James Cameron disse que já estava muito desatualizado e que era insuficiente, mas que na verdade ele revelou-se uma peça tão importante, porque eu disse que ele contratou, mas ele não contratou, ele tinha só contactado para lhe pedir ajuda, mas ele depois apareceu lá no set e ele percebeu que tinha contratado, porque ele já tinha um DP, aliás. O diretor de fotografia deste filme é o Michael Solomon. Mas o James Cameron ficou tão impressionado com o outro tipo, que é o Al, qualquer coisa, Al Higgins ou uma coisa assim, que contratou como diretor de fotografia das cenas subaquáticas. Certo. Então, o filme tem dois diretores de fotografia, um diretor de fotografia de terra e um diretor de fotografia das cenas subaquáticas. Embora o Michael Solomon também andasse debaixo d'água, porque andava a supervisionar o trabalho do outro, não é? Mas efetivamente era o outro que andava a filmar aquelas cenas malucas. Isto tudo para dizer, o filme, não sei se repararam, e se calhar, ou seja, pode-se não reparar porque hoje damos isto por garantido, mas o filme tem muitos travelings debaixo d'água. Imensos. Tem movimento, ou seja, não é planos fixos debaixo d'água, ou seja, a câmara mexe-se. E de facto, a pergunta justa é, mas como é que eles pegaram numa câmara e davam ali atrás com ela? Então, o James Cameron pediu ao irmão dele, que eu acho que é engenheiro, para construir uma espécie de robôs, para montar a câmara nos robôs, e o James Cameron, ou o diretor de fotografia, ou o operador de câmara, iam a manipular os robôs com as mãos e conseguiam controlar e manobrar aquilo como se fosse uma espécie de drones debaixo d'água. E que hoje em dia, aparentemente, até é uma técnica bastante comum, que são pequenos robozinhos que nós
guiamos como se fosse uma espécie de guiador de bicicleta, aquilo tem uns motores e umas hélices que fazem com que aquilo avance e a câmara vai montada em cima. E ele diz que o que foi desenhado para esse filme, ou seja, esse suporte para câmaras, no fundo, são umas tipo de género Dobbies, mas debaixo d'água, motorizadas, foi utilizado, ele próprio diz, por filmes seus, mas por filmes de outras pessoas, até o Avatar. Só no Avatar da Way of Water é que ele desenvolveu uns braços robóticos. Não sei se já viste os behind the scenes do Avatar 2. Não vi. Ele desenvolveu uma nova tecnologia que é uma espécie de cobra. São os braços, uma espécie de braços de borracha super elásticos e flexíveis, tipo cobra, nos quais os atores vão montados e aquilo permite portanto, um movimento e uma fluidez pré-programada. Ou seja, nós dizemos, vamos supor que queres fazer um S com a câmara e aquilo faz um S com a câmara. Já não tem que estar um operador de câmara a controlar aquilo. Permite certas coreografias planeadas entre vários atores. Isso é o que vemos no Avatar da Way of Water. É grandes coreografias debaixo d'água. Isso é tudo pré-programado com estes braços robóticos. Portanto, é o next level, digamos assim. Mas o protótipo disto, uma versão mais simples, foi criada de propósito para o Abyss. Ou seja, podia continuar, também não me vou estender. Mas, de facto, a quantidade de inovação tecnológica que este filme teve de certa forma, teve de criar para existir é enorme. Não só, obviamente, nas câmaras, na iluminação, na técnica, o próprio, tu há pouco estavas a falar dos efeitos especiais de computador, não é? Daquele bicho com a água, que foi utilizado imenso na indústria, que foi, de certa forma, a inspiração para o Terminator 2. Foi feito pela ILM, não é? Industrial Light and Magic. Aliás, tudo é feito pela ILM. É? Sim, quando se fala em efeitos especiais, é tudo da ILM, a empresa criada pelo George Lucas. Co-criada pelo George Lucas, digamos assim. Mas, efetivamente, é um filme de grande inovação tecnológica e que, de certa forma, mapeou o que seria o futuro de qualquer cena debaixo d'água. Em filmes futuros, realizados pelo James Cameron, tinham este filme como, ok, isto é o padrão. A tecnologia que eles usaram é a tecnologia que nós devíamos utilizar. Eu lembrei-me de uma coisa agora, eu estava a escutar e lembrei-me de uma coisa que nós não falámos, que é o seguinte. Há aqui, obviamente, já falámos que este filme é derivativo de certa forma, é completamente inovador numas formas e narrativamente é derivativo. E há aqui uma inspiração que é óbvia e que se nota também nestas últimas cenas quando o Ed Harris vai lá ao fundo do abismo e depois começa a encontrar a luminosidade daquelas criaturas, não é? Que é o 2001. Sim, aliás, há uma coisa mesmo a 2001, não é? Exatamente, tu tens mesmo a luz daquelas naves e daqueles alienígenas a refletirem no capacete do Ed Harris e portanto é daquelas... E mesmo quando ele vai, eu vou-lhe chamar o escorrega d'água, mas a certa altura, não é? Aparece um alienígena que o leva e revela que há uma cidade subaquática, e depois a cidade se revela ser uma nave, não é? E o alienígena vai com ele, pega-lhe pela mão, literalmente tem uma mão do alienígena e a mão do Ed Harris, e deixa-o cair naquilo que é uma entrada para essa nave. E ele tem uma cena que parece-me estar a descer um escorrega d'água, acho que é a melhor comparação possível, e que faz muito lembrar aquela cena no final de 2001, em que ele também, não é, salta, pronto, aquela coisa que um bocadinho inexplicável, não é, no final do 2001, mas que também ele passa por uma espécie de túnel de luzes, de cores, de texturas, e aqui é a mesma coisa, também está esse túnel, em que na verdade é uma passagem para um outro mundo, que efetivamente ele está aí para um outro mundo. Sim, portanto, isso é uma daquelas coisas que não dá para disfarçar, não é? E, obviamente, toda a gente que faz ficção científica, mais cedo ou mais tarde acaba. O próprio James Cameron assume isso, ele diz que o filme tem duas inspirações óbvias, o 2001 e um Encontros Imediatos de Terceiro Grau. Ele próprio assume essas duas influências. Eu também aqui uma outra curiosidade, e tem mais a ver com uma coisa que me aconteceu agora a rever o filme, que é o seguinte... O James Cameron sempre trabalhou com diferentes compositores musicais, dependendo do projeto. Só que uma das minhas bandas sonoras favoritas de filmes do James Cameron é a do Aliens, do James Horner. O James Horner, que é um compositor que infelizmente já nos deixou, mas que eu sou mega fã, e que, por causa da colaboração do James Cameron com o Aliens, e por ter sido também o compositor do Cocoon, que é um filme que envolve aliens e água. Não sei se estão recordados desse filme do Ron Howard. Eu meti na cabeça que o James Horner tinha feito a música para este filme. E eu estava a rever o Abismo e estava a pensar, ora, eu não sou tão fã desta banda sonora do James Horner como das outras. E chegou ao fim e aparece os créditos e aparece música por Alan Silvestri. E, portanto, de repente estava explicado porque é que não era tão fã. Muito embora eu também gosto de alguns trabalhos do Alan Silvestri, aqui não é das minhas coisas favoritas e só
só podemos sonhar no que é que poderia ter sido o James Horner Sim. a ter feito aqui a música Faltou, para este filme do por James acaso, Cameron. aqui buscando a inspiração do Incontinuidade de Terceiro Grau, faltou o tema, não é? Um Sim, tema de eu facto acho que, de icónico certa do forma, alienígena, tal como há sim. o xilofone, o famoso xilofone dos Incontinuidades de Terceiro Grau, não é? Ficou aqui a faltar qualquer coisa, sem dúvida. Pronto, posto isto, eu acho que tu já respondeste a esta questão, mas eu vou-te fazer a pergunta novamente e, de certa forma, se quiseres justificá-lo ou compor o ramalhete, qual é a tua versão favorita e porquê? Ok. Eu já sabia que essa questão ia ser uma questão. E, efetivamente, eu tenho uma resposta para ela. E é uma resposta que eu dou-te agora, se calhar amanhã dava-te outra, vou ser sincero. Porque, por muito que eu goste daquilo que é a edição especial, a edição estendida, a Director's Cut acrescente, e acrescenta muita coisa, não acrescenta só essa sequência final, da qual nós não falámos necessariamente extensivamente, não é? Mas de que, no fundo, revela-se que os alienígenas estão a par de tudo o que se passa. Eles, na verdade, do nada, criam um tsunami enorme que supostamente ia... Vários não é? tsunamis, pois, ou um tsunami gigante que está Mega com várias tsunamis. frentes, não é? Mas, no fundo, ia engolir todos os continentes. A ideia que fica é um tsunami com centenas de metros de Basicamente, altura, não nem consigo quantificar a altura daquilo. limpar a Terra dos Limpar a humanos, Terra, não ou é? seja, a Terra deixava de haver Terra, não é? Havia só oceano e acabava-se com tudo. E o Ed Harris, no fundo, serve aí, como tu disseste, né? Como uma figura, portanto, motivadora para os humanos merecem uma segunda oportunidade. Eles emergem a sua cidade, a Atlântida. Aliás, aquilo é a Atlântida, não é? A Atlântida emerge e os alienígenas revelam-se e, no fundo, serviu então, agora são os novos peacekeepers, não é? Da Terra, não é? Ou seja, que é de género. Vocês não se metam em guerrinhas entre vocês porque quem tem o verdadeiro poder somos nós. Vocês metem-se em guerrinhas e nós acabamos com vocês todos. Pronto. Nesse sentido, também é uma espécie de regime autoritário. Mas, mas efetivamente, a cena é a onda a surgir e depois uma série de momentos em que nós vemos pessoas espalhadas pelo mundo a reagirem à onda e etc. E, portanto, e vemos pelo meio destruição, ou seja, porque depois aquilo, no fundo, o que nós estamos a ver é o Ed Harris está lá na nave alienígena e há uma espécie de ecrã que está projetado na água e que projeta estas imagens, estes flashes, que vamos tendo acesso àquilo que seria a destruição do mundo, se os humanos continuassem o seu caminho, aquilo que... É a forma deles comunicarem com o Ed Exatamente, Harris é também, através que de imagens. é mostrar, olha, nós estamos a fazer isto porque... E depois mostra Sim. imagens, Pronto, imagens de guerras e conflitos. De guerra, ou seja, que se deixarmos os humanos seguirem este caminho, vocês vão só autodestruir, portanto vamos nós garantir a vossa destruição. Um bocado estranhíssimo, mas efetivamente é isso que eles propõem. E pronto, e vamos vendo estas coisas todas através daquilo que o Ed Harris está a ver e que os alienígenas lhe estão a projetar. Isto dura para aí uns 10, 15 minutos, mais ou menos, 10 minutos, se calhar, toda a sequência. E efetivamente a edição especial acrescenta isto. Acrescenta outras coisas, mas sobretudo acrescenta isto. E efetivamente isto dá contexto aos motivos dos alienígenas, porque é que eles estão lá, porque é que eles decidem emergir, resolve um bocadinho toda a questão do conflito armado que estava a acontecer à superfície, as tensões, resolve a questão do submarino, enfim, fecha pontas soltas. Uhum. Mas eu de facto gosto muito da economia da edição theatrical. Gosto mesmo muito da economia disso e efetivamente a primeira vez que eu vi a theatrical eu pensei, eu não sinto necessidade de estarem a explicar tanta coisa. Estarem a explicar porque é que eles estão ali, porque é que eles decidiram emergir, que supostamente vão resolver o conflito, a ameaça do tsunami, eu não precisava disso. Aliás, eu até gosto se calhar mais daquilo que a edição especial acrescenta nos pequenos momentos de interação entre personagens. Sim, sem dúvida. E são vários. Aliás, só para termos noção, ainda não demos estes números, mas estamos a terminar. Eu vou dar estes números só para percebermos aqui a diferença entre aquilo que é a versão theatrical e aquilo que é a versão de edição especial. A versão de edição especial acrescenta 29 minutos e 37 segundos e a edição especial, na verdade, tira 34 segundos à edição theatrical. Portanto, há alguns cortes que estão ausentes da edição especial. São coisas pequenas, não vale a pena. Mas coisas pequenas, sim. Estamos a elencar, mas de facto não foi só acrescentar. Acrescentaram-se 29 minutos e 37 segundos e tiraram-se 34 segundos. E efetivamente acrescenta-se não só essa cena final, porque se essa cena final que eu estou a dizer que tem a mais tem 10 minutos, 12 minutos no máximo, onde é que estão os outros 18 minutos? E de facto os 18 minutos estão em pequenos momentos, interações entre personagens, acrescenta-se uma cena, como falámos, da discussão entre o casal e outras cenas, mais cenas com o personagem que tem o rato, que é o hippie, e várias, isso são mesmo bastantes.
mesmo, por exemplo, cenas com os militares, cenas com o que acontece lá em cima, no barco lá em cima, enfim. E eu gostei muito mais disso. E portanto estou aqui um bocadinho dividido entre aquilo que é uma versão muito económica e que para mim me satisfaz bastante, que é a versão theatrical, e aquilo que é uma versão que tem coisas a mais, mas que a meu ver também tem coisas realmente a mais. Eu acho mesmo, eu dispensava esse momento final dessa excessiva contextualização e dessa ameaça por parte dos alienígenas, ou seja, podiam ter sido mais breves ou até podiam não ter dado razão nenhuma. Podiam ter deixado uma certa ambiguidade, como aliás a theatrical deste. Portanto, no fundo, se me perguntares qual era a minha versão favorita, era uma versão entre as duas. Uma que continha as cenas extra dos personagens, da interação de personagens, mas que o final se mantinha mais ou menos como uma theatrical propõe o final. Embora reconhecendo que deixa algumas pontas soltas e é ambíguo, mas eu até abraço essa ambiguidade, para ser sincero. A minha reação é muito parecida com a tua. Eu se calhar colocaria a coisa de outra forma, mas é muito parecida com a tua. Porquê? Porque eu também sou da opinião de que a versão original acaba por ter um final que não é satisfatório e que parece que o filme está, de certa forma, incompleto. Parece mesmo. Ou melhor, isto agora é mais fácil conhecendo a versão estendida. Mas nota-se efetivamente que há qualquer coisa em falta, que ficou algo por dizer. Agora, qual é o problema? Sendo a versão estendida mais redonda, eu também não sinto a falta dela, porque aquilo que eu gosto de ver no filme está tudo na outra. Exato. E só lamentaria mesmo a perda de alguns momentos de caracterização de personagens também. Sim. Tens que fazer nós então... o nosso fan cut, que acrescentamos só as interações de personagens e removemos isso. Eu não tenho paciência para isso, mas nem tenho a presunção de querer saber mais que o James Cameron. Até porque, ainda sobre a Special Edition, a mim incomoda-me sempre esta questão do Salvador. De ele ser o Salvador, de ele ser o elemento que dissuade a destruição. Incomoda-me em vários filmes essa ideia de que há um herói, não é? E de facto, se não fosse o Ed Harris, os alienígenas iam destruir a Terra. Percebes? Sim, e na versão da theatrical, como não está sequer posta a possibilidade de eles irem destruir o que quer que seja, a leitura que tu podes fazer, por muito uma leitura com pontas soltas, é eles viram um humano que se tinha sacrificado em prol de outros humanos, ou seja, vem no Ed Harris um sacrifício, e eles vão salvá-lo. E quando eles o colocam na cidade e projetam, porque na versão teatro eles projetam coisas, mas só projetam uma coisa, que é a última mensagem que ele envia a Lindsay, porque ele, como está com o líquido, nós não dissemos isso, ele só consegue comunicar com um teclado. E a última mensagem que ele envia lá para a Lindsay e para os outros, lá na plataforma, é qualquer coisa como de género. Eu sabia que isto era uma viagem de ida, mas tinha de ser feito, amo-te muito, mulher. Pronto. Sim, e de facto eles percebem que houve ali um ato altamente altruísta. E eles devem ter sentido essa necessidade de ou seja, como viram o sacrifício dele, eles próprios vão ajudá-lo a voltar para os de certa forma para o pé dos outros humanos, mas não tinham que se emergir todos, não é? Não tinham que a cidade. Mas tu vires bem, exatamente, é assim, a diferença entre a destruição total do mundo ou olha, espera aí, deixa salvar aqui este homem que se sacrificou. Sim. E ao mesmo tempo vamos nos apresentar ao mundo, não é? O que está em jogo é completamente diferente. Sim, é completamente diferente. Eu acho que ainda vamos a tempo de dizer uma coisa que me esqueci de dizer, que é, no documentário, o James Cameron diz que a melhor forma de tu cortares duração ao teu filme não é pequenos cortes aqui, pequenos cortes ali. É exatamente o que ele fez, que é tirar subplots completas. Ou seja, linhas narrativas secundárias, de certa forma. E basicamente foi o que ele fez. Porque outras das cenas que tinham sido cortadas ao longo do filme eram alusões a esta tensão que havia desta Guerra Fria. Sim, de vez em quando eram noticiários. E noticiários, porque eles lá em baixo, enquanto o cabo entre o barco e a plataforma petrolífera, eles tinham acesso a notícias, etc. E iam vendo os noticiários e tensão que se aumentava entre os Estados Unidos e a União Soviética, etc. Sim. E, portanto, em conclusão, ele tirou toda uma subplot que, de certa forma, esventrou o final dele. Mas isso está fixe por mim, porque o que eu gosto neste filme não é aquilo. O que eu gosto neste filme é todos os elementos subaquáticos, toda a tensão, toda a ação. E isto só para concluir que este filme é extraordinário. E se quiserem vê-lo em qualquer versão, vejam. Se preferirem um filme mais económico, vejam a eu acho que a decisão deve ser só essa, não é? Ou seja, quanto tempo é que vocês querem dedicar ao filme? 2 horas e 20 ou 2 horas e 50? Pronto. A resposta a isso orienta-vos a versão a ver. Porque acho que qualquer uma das versões está ótima.
Acho Certo. que ambas têm problemas e, portanto, nesse sentido, é por isso é que eu digo que a minha resposta hoje é uma e amanhã se der é outra, mas Pronto. Tomás, foi um gosto. Temos que repetir isto mais vezes. sem dúvida. E quem gostou de ouvir e de ver o Tomás pode procurar o Universos Paralelos, tanto no canal de YouTube do Segundo Take, como em universosparalelos.net. Acabámos de lançar um episódio, portanto podem ir ver /ouvir. Exatamente. Todos os meses temos um episódio novo. No Universos Paralelos é mensal, mas pelo menos é mais regular. Às vezes o Segundo Take não é tão regular como o Universos Paralelos. E portanto, pronto, vamos fazer isso mais É vezes. isso. Espero que tenhas- E obrigado pelo convite. Foi de facto Ora, uma é essa. conversa extremamente agradável sobre um filme que é absolutamente fascinante e a história da produção do filme é igualmente fascinante. Pronto, repetimos mais vezes. Espero também que quem nos ouviu e quem nos viu tenha gostado deste episódio. Podem procurar o Segundo Take em tudo o que é redes sociais. Acho que já desisti de estar aqui a enumerar todas onde o Segundo Take está. Portanto, é só procurarem, subscreverem o canal no YouTube e encontros no próximo episódio. Se tudo correr bem, até lá. Boas fitas.